Mas terminei hoje. Aí eu voltei a ler no começo hoje, terminei hoje, mas não pesquisei nada. Vocês gostaram do conto? Eu gostei muito. Olha, eu Pode falar. Eu gostei, mas com as pequenas ressalvas, mas eu acho que depois da discussão, como sempre, eu vou gostar mais. Tá? Sim. Eu achei gostei um conto muito. simples, mas ele abre brecha para muita discussão. É isso que não que o conto seja complexo em si. Ele toca em muitos assuntos que eu gostaria de falar. Eu acho que esse é o ponto. Eu mas gostei vou falar uma coisa muito. que eu adorei. Vou falar uma coisa que eu adorei nesse conto, foi o primeiro parágrafo. Para mim, foi um dos melhores primeiros parágrafos que nós já lemos. Eu achei, assim, muito misterioso e você já fica cheio de interrogação, sabe? Porque ele lança várias coisas no primeiro parágrafo que dá vários ganchos. Eu achei isso muito legal. Sim. Tô aqui anotando as coisas que eu... Olha, eu tava lendo meu celular, aí eu tava sem papel na hora, eu peguei umas notas fiscal da minha carteira e comecei a anotar atrás. Agora eu tô passando pro bloco de notas. Cheio de anotação aqui atrás, aí eu tô passando aqui, mas já acabei já. Agora aqui, eu acho legal porque quando eu li esse ponto, veio tanta coisa à minha mente, coisa que a gente já leu, coisa que a gente conhece. É engraçado, a gente vai acumulando, né, as informações. Eu lembrei daquele conto do... Ai, gente, esqueci agora aqui. O dinossauro lá. Sei. Lembrei de várias distopias. Lembrei da série que eu tô assistindo agora, The Last of Us. Você tá assistindo? Não me dá spoiler, não. Não, vou dar não, mas é igual o jogo, né? Dizem que é igual o jogo, eles estão... Mas é porque eu quero jogar o jogo, eu não quero ver. Exatamente. Eu também não... Por mim, eu já tinha começado a assistir a série, inclusive eu tenho esse jogo, cara. Só que eu tenho ele desde que ele lançou e eu nunca joguei no Play 3. Na verdade, dizem que é igual o jogo, mas a série tá expandindo mais, né? Mas assim, segue a lógica do jogo, né? Mas tá muito massa, gente. Deu muito massa. Mas, Uena, você vai jogar então antes? Eu tenho Play 4, eu e meu irmão. Só que meu irmão que tá com Play 4, né? Sim. Aí depois eu tenho que pegar com ele pra eu jogar. Ele jogou. Ele amou o jogo. Disse que todo mundo tem que jogar, tipo. É um jogo maravilhoso. É um dos mais aclamados da história, mano. É impressionante. E é justamente... Do mesmo jeito, só que eu tô tentando arrumar um tempo pra jogar, velho. Tô vendo assim, você joga um pouquinho no final de semana e tal, até eu zerar e depois eu assisto a série. Até porque, como eu disse pra vocês, eu não curto muito isso de assistir episódio por semana, né? Então, geralmente eu gosto de pegar a série e terminar ela de uma vez só. Então, bom que eu acho que é justamente por causa da história do jogo. Mais do que a jogabilidade, assim, é mais a história. Sim. Com certeza. Legal. Vocês já assistiram Better Call Saul? Não assisti. Tô assistindo. Pois é. Muito boa, cara. O cara que eu sigo, que é crítico de cinema, falou que foi a melhor série do ano passado. Better Call Saul? Ele colocou The Bear como a segunda, e eu assisti The Bear, né? E Ruptura como a terceira. Por exemplo, vocês dois já assistiram Breaking Bad, né? Não, eu nunca vi Breaking Bad. Você nunca viu, Anderson? Não. Eu também não. Vocês são malucos, velho. Como assim vocês nunca viram Breaking Bad, cara? Tem ligação, não tem as duas? Better Call Saul é um spin-off de Breaking Bad. É uma série falando... Tem dois personagens essenciais no Breaking Bad, que é o Saul Goodman, que é o advogado, e o Mike, que é um capanga muito, muito foda lá. E aí essa série tá explorando ao máximo, assim, a história dos dois. Eu sei a história de Breaking Bad, os spoilers. Isso aqui é foda. Então, só que aí, por exemplo, o personagem do Saul Goodman em Breaking Bad e o do Mike também, eles foram tão icônicos, cara, que decidiram fazer essa série. E assim, essa série, geralmente spin-off, acaba perdendo um pouco a qualidade em relação à série principal, né? Mas, cara, essa série ela é produzida exatamente pela mesma equipe, então a qualidade, assim, tá tão impecável quanto Breaking Bad, sabe? E, por exemplo, a própria Isabela Boscov, se eu não me engano, eu ouvi ela falar algo a respeito. Eu acho que a série terminou agora com 6 temporadas, não sei se é a temporada final, de fato, eu acho que é.
Mas ela falou assim, cara, as 2 primeiras temporadas são boas, só que o negócio começa a ficar sinistro depois da terceira. Tem gente falando assim, que começa a ficar, que chega a ser melhor que Breaking Bad, cara. Não, o Falar cara que uma série é melhor que Breaking Bad é loucura. O cara que eu vi falou que é melhor que Breaking Bad. Então, por exemplo, eu tô na segunda temporada e já tô achando o máximo. Nossa senhora, depois eu tô ferrado, então, porque a série tem como ficar melhor, eu já tô adorando já, entendeu? E tô Olha, no 6º episódio da segunda temporada. Eu só vi 3 episódios de Ruptura. E inclusive depois de Better Call Saul eu vou assistir Ruptura. É muito lento. É muito lento, velho. Não acontece nada. Mas assim, é massa. Mas não acontece nada. É massa, mas não acontece nada. Mas vai acontecer. Fica tranquilo, porque lá pro 5º episódio por aí acontece. Mas aqui, das que eu vi ano passado, eu falei com vocês, né? Eu colocaria essas 2 mesmo, Ruptura e Andor? O Urso e Andor, tá? Você tem que ver Andor. Andor. Na verdade, tem 2 séries de Star Wars que são boas. É Andor e Mandalorian? Aliás, são as melhores, né? As melhores, porque saiu Obi-Wan também, mas Obi-Wan foi uma negação, né? Obi-Wan e Boba Fett foram assim, negações, né? Bem fraquinhas. Eu fiquei mais decepcionado com Obi-Wan, porque eu acho que pelo personagem, eu acho que todo mundo tinha uma expectativa muito alta, né? A série ficou muito infantil. Mas, amor, tipo assim, você... Por exemplo, inclusive, eu parei um pouco no meio dos filmes, né? Eu tava assistindo todos os Star Wars ali, aí, inclusive, eu parei, se eu não me engano, o último que eu assisti foi Rogue One. Então, tem mais ou menos aí uns 3 filmes, pelo menos, que eu assisti de Star Wars ainda. Mas... Aí, por exemplo, aí eu quero assistir Mandalorian, já que você falou que é bom. Ando também, ouvi muita gente falando que é excelente. Mas essas séries, assim, que não são exatamente unanimidade, você acha que compensa assistir? Eu pegar assistir Obi-Wan? Ou tipo, só se eu quiser muito? Porque ultimamente eu tenho tido preguiça, sabe? Se a série não for boa, eu vou ver pra quê? Entendeu? Eu vejo que eu gosto muito de Star Wars, né? Então, mesmo as coisas que são ruins, eu gosto. Só, tipo assim, eu sei que elas são ruins, mas eu gosto. Sim. Porque eu quero saber mais do universo e tal. Porque, assim, a gente não vê essa coisa boa, né? Acaba que você quer ver uma coisa pra se distrair mais, enfim. Então, aquela coisa que você vê meio que sem dar muita importância, entendeu? Sim. Mas eu acho que, se você tiver com um tempo muito limitado, é bom se filtrar mesmo. E não vai fazer diferença se deixar de assistir. É igual Marvel. Marvel eu parei completamente de acompanhar. Sabe? Tô totalmente fora da Marvel. Sim. Entendeu? E aí eu não dou conta, né? Enfim. Eu tô quase acompanhando, tipo assim, eu já vi muita coisa da Marvel. Só que toda vez que eu vejo, eu tô me decepcionando mais, né? E eu continuo vendo, mesmo assim. Não, mas tem algumas séries da Marvel que eu gostei bastante. Igual o Cavaleiro da Lua, Loki e WandaVision. WandaVision. Eu gostei. Não, Loki e Cavaleiro da Lua são boas, vocês iriam gostar, eu acho. Porque tem temas assim mais diferentão, sabe, pra falar. Loki fala sobre burocracia, é uma série sobre burocracia. Então, tipo, é bem kafkiana mesmo. Não chega a ser tão clássica assim, mas é um tema assim massa, né? Por exemplo, essas séries aí, por mais que elas sejam boas, eu vi muita gente falando bem delas também. São séries que não sei porquê, eu posso até mudar de opinião, mas não me dão vontade de assistir, sabe? E o Cavaleiro da Lua é sobre saúde mental. Então é massa. Também. É porque, tipo assim, talvez vocês não concordem comigo, mas eu acho que vocês vão me entender também. Querendo ou não, a indústria, ela sempre vai acabar produzindo coisas boas, coisas mais ou menos, coisas muito boas. Mas, cara, se a gente for sempre querer assistir tudo que é bom, a gente tá ferrado. A gente vai assistir a vida inteira assistindo as coisas. Então, sempre vai ter coisa boa para assistir que a gente vai ter que deixar de lado, sabe? Então, mesmo que a série realmente seja boa, logo, seja legal, me faria entender mais do universo da Marvel, Cavaleiro da Lua. Sei lá, da mesma forma que há uns anos atrás, era essa mesma vibe com Supergirl. Quando lançou Supergirl, todo mundo falou, nossa, isso é massa e tal. Nem sei se a série é boa ou não, mas sempre tem a série do momento, sabe? Por exemplo, já é uma sensação diferente com The Boys. The Boys, assim, eu quero assistir The Boys. Porque
pra mim, já sai do patamar de, pelo que eu ouvi, né? Já sai do patamar de bom. É uma série, assim, foda, diferente. Então é uma série que já chama a atenção. Agora, para ser bem sincero, assim, séries que são boas, ótimas, eu não sei se... Eu tô bem exigente, sabe? Então, por exemplo, eu até cheguei a mandar uma lista lá no grupo, se eu não me engano, com umas 20 séries lá que eu quero assistir ao longo da minha vida. Eu não devo assistir nem metade daquilo, mas eu quero assistir... Depois que eu terminar Better Call Saul, eu vou ver Ruptura, quero ver This Is Us, que falam que é muito bom. Quero ver também essas aí do Star Wars. Quero ver House of Cards, que eu nunca vi. Falam que é foda também. Mas você pode pegar listas assim, tipo, igual essa lista que eu tô falando, que o cara fez, o cara que é crítico de cinema que eu sigo. Ele colocou Better Call Saul primeiro, The Bear segundo. Eu falei, tem Andor na lista, Como é que é o Andor nome acho que da série, o segundo? é o Urso, é o Urso. The Beer. É... Aí a terceira, acho que foi Ruptura. É comédia dramática? E ele também ele gostou muito de House of Dragons e de Andor. Acho que tá entre os 5 primeiros também. Essa The Bear é comédia dramática? Não é de comédia essa série, não, velho. Não Ela sei, não sei. saiu em Mas 2022? assim, lá lá no, acho que era Globo de Ouro, ela entra como comédia, né? Só que essa comédia americana não é meio estranha. É uma série sobre um chefe? É, Ah, então é essa aqui mesmo. Top. Vou dar uma olhada nela depois. Ótima série. mas é top essa série. Eu vi com meu irmão essa. Oi, Ana. Ah. Você já viu de novo Avatar? Caminho das Águas? O pessoal foi ver, meus primos foram ver e ficaram insistindo pra eu ir, eu não fui, eu não tive coragem de ir O ver de colega novo. meu foi semana passada e adorou. Quem? O colega meu falou que foi o melhor filme que já viu. Não, todo mundo tá falando que é o melhor filme, é o épico filme. Véi, cada dia que passa eu tenho mais certeza que esse filme é horrível. E o pessoal falando que é o filme top demais, que eu tô louco de falar mal desse filme. Eu também não vi nada Eu não demais. cheguei a assistir nem o primeiro Avatar, velho. O primeiro Esse é foi o massa. primeiro. Nunca vi o primeiro Ele é bom. Avatar, nunca vi Titanic. Tem um monte de filme. Eu já melhorei bastante, já assisti Laranja Mecânica, Poderoso Chefão, mas ainda assim tem um monte de clássico aí que eu tô pra trás ainda. Titanic, como assim eu nunca vi Titanic? Não existe isso. É. Mas eu tô pensando o seguinte, o Anderson, o Avatar tá no cinema ainda aqui? Tá? Eu vou ver se eu Continua. assisto o primeiro, então, para assistir o segundo no cinema. Porque realmente eu tô ouvindo a mesma coisa, que tem muita gente falando que, pô, foi uma baita experiência no cinema e tal. Fica até curioso, né? Eu e o Anderson não tivemos essa baita experiência não, mas tá bom, né? Ah, mas é pior que o primeiro, então? É pior. Mas pior em Mas quê? O roteiro é pior, a história é boba, tem umas incoerências assim muito toscas. E assim, e até visualmente eu sou mais encantado primeiro, de falar a verdade. Eu acho que isso tem questão da água e tal, mas eu achei assim, para mim é um exagero, eu sabe? acho que o Sei, cinema de Valadares não ajuda muito também, né? também, né? Mas, gente, vejam esses filmes que estão corrido do Oscar. Aí você tem que ver os Banshees de Inisherin, tá? É o que Ô, mais moço, compensa ver por esses caras. e você acredita que esses filmes estão no cinema de rua aqui? Só que eu não consegui ver ainda, porque eu tô muito Nossa, ocupado. moço, vê se puder, viu? E nada de novo no Front, né? Eu acho que para mim são os dois melhores dos que eu vi, entendeu? Ah, vocês são filmes, né, esses dois? É os que estão concorrendo ao Oscar aí. Eu não É, tô tem muito outro lá ligado. que, assim, não faz sentido, para mim não faz sentido estar com o melhor filme, que é o caso de Elvis, que eu gostei, mas eu acho que não deveria estar, Avatar, tem o Glazania, tá lá também, que Esse é um aí filme eu bem vi. legal, mas também não colocaria, Esse aí entendeu? eu vi, é bem mais ou menos. É um filme legal, né? Legal, mas acho que se para melhor filme, não sei, né? É. Mas, por exemplo, eu tô bem. Eu dei uma pausa nos filmes, né? Eu tava frenético nos filmes do ano passado.
Aí eu dei uma pausa, assim, realmente por comodidade mesmo. Aí agora eu voltei um pouco para séries, né? Então eu não sei quanto tempo eu vou ficar nas séries. Talvez eu fique uns bons meses aí só em série de novo. E aí depois eu volte a mastigar filme, né? Eu tava assistindo um filme por dia, basicamente, cortado. Tava dando certo. Cara, eu assisti muito filme. Eu assisti, se não me engano, 120 filmes ano passado. E nesses poucos meses que eu fiquei fazendo isso, sabe? Então foi muito bom. Eu acho que eu vou querer ver mais filme, porque eu tenho um TDAH pra assistir coisa, e aí série acho que é pior ainda. E Oi, aí? gente, tô tentando lembrar. A gente reuniu a última vez, foi em novembro ou foi dezembro? Acho que foi novembro, né? Foi outubro ou novembro? Não foi dezembro, não. Ah, tá. Então, beleza. Que bom que estamos de volta. E aí, É, vamos começar Verdade, a falar. tem muito tempo mesmo. bora falar do conto, senão a gente vai ficar só conversando aqui. Bora. Mas aqui, então a gente fica o nosso encontro do livro, mais ou menos ali pro dia 10, pode ser? Dia 10, dia 20, não lembro o que a gente combinou. Vai depender da agenda da leitura do Eno, né? Aí o Você Eno sabe mais ou menos sinaliza pra gente. em qual porcentagem do livro era, mais ou menos? Qual página, sabe? Ah, nem sei, deve estar na metade. Meu livro tá Eu aqui. também estou na metade, mas eu termino agora em fevereiro, porque Suas férias. tô de férias, né? Aí dá para terminar. Então, Eu tô mais ou termino. menos uns 70% do livro. Então, para mim é fácil de terminar. Eu, para ser sincero, eu acho que eu nem vou esperar, não, velho. Eu vou. Peraí, no caso, dia 10 é agora, né, Oeno? Que dia 10 agora que você tá mais tranquilo, né? Não, é depois do dia 12 que eu vou estar Não, mais tá, mas é tranquilo. 12 de fevereiro agora, né? É, Semana que vem, basicamente. é. Ah, Só não. que aí tem um negócio, né? Tipo assim, vai ter uma semana livre e depois é o carnaval, né? Sim. Tem isso também. Não, É, mas por mim dá pra gente fazer antes, cara. Por exemplo, eu tô em 70% do livro. Eu consigo. Hoje é sábado, né? Até o meio dessa semana agora eu consigo terminar ele. Mas eu acho que eu só vou Eu não importo conseguir esperar ler. umas 2 semanas, não. Eu acho que eu só vou conseguir ler depois do dia 12. Não, mas não tem problema não. Por exemplo, sinaliza para a gente no grupo, moço, quando você estiver finalizando, entendeu? É, vocês podem ir lendo aí, depois eu pego eu quando já eu vou puder. terminar ele de uma vez já, mas de qualquer modo a gente faz assim. Se não for ali perto do dia 12, a gente faz. Ah, qualquer coisa a gente faz depois do carnaval também. Até porque o É, carnaval é 3, 4 dias, então, não sei. é. Mas eu já vou terminar, Pode já que eu tô ser. querendo ler outros. E, cara, que livro confuso, hein? Nossa senhora. Ele é um livro doidão. Completamente alucinógeno, meu. É. O cara tá drogado que escreveu aqui. Nada faz Nossa, sentido. muito doido, né? Nada faz E- sentido. Eu, eu vi um negócio legal, um cara falando que se esse livro tivesse sido finalizado, que também é um livro inacabado, né? Talvez fosse a grande obra do Kafka, né? Mas ele realmente não finalizou. Ele estava bem doente, né? Na época desse livro, mas a gente vai deixar para comentar essas coisas todas para discutir esse livro. Vamos falar do conto então. Deixa eu ver. Se vocês Bora, anotaram então. alguma coisa, Eu marquei umas coisas aqui. tá, eu vou. Posso começar a falar? Pode. Ah, vocês querem que eu É, fale por que que eu escolhi esse conto? boa ideia, É, pode Já, falar. já é de já é tradição, né? costume, né? Verdade, Na verdade. verdade, Tem assim, tanto tempo que a gente não faz assim que eu já tinha esquecido desse rito. o que acontece, galera? Na verdade, eu escolhi esse conto mais por conta da autora, porque é uma autora que eu tinha vontade de conhecer, que eu tenho um livro dela que fez muito sucesso uns anos atrás, que é Kindred, Laços de Sangue. E eu sei que é uma autora de sci-fi, então eu Mas, escolhi tanto pela autora, uma autora negra, né, que escreve sci-fi, muito reconhecida, e porque a gente sempre tem lido sci-fi todo ano, né? Pelo menos um conto aparece, né? Falei assim, vou escolher um conto de sci-fi, porque vai que ninguém escolhe. Então, acabei escolhendo esse, eu vi que tinha disponível naquele site da editora Morro Branco. Então, foi mais por isso, mas eu não sabia nada sobre o conto, não tinha noção do que ele se tratava. Inclusive, pelo nome Sons da Fala,
eu não imaginava que fosse falar sobre e abordar pessoas mudas, né, que não se comunicavam, que não falavam mais. Para mim era outra coisa. Entendeu? Mas acho que essa questão linguística me atraiu também. Mas basicamente é isso. Massa demais. E Mas assim, você não leu Kindred. Não, li não. Eu tenho aqui, mas eu não li. Tem muito tempo que eu tenho esse livro, eu não li. É meu primeiro contato com a autora. e esse Kindred, eu já ouvi falar muito dele. Inclusive, você falou o nome, eu já lembrei a hora, que a capa dele é muito icônica, né? Uma capa assim, bem marcante. É uma vermelha. Isso, isso. O nome não me é estranho, não. A não sei que seja uma outra coisa que chama Kindred, mas eu não acho que tenha, não. Cara, esse conto, eu gostei dele. Primeiro porque eu gosto, independente do que seja, desses cenários meio pós-apocalípticos, assim, umas coisas meio todo mundo doidão. Sempre quando os costumes da civilização são remodelados e aí está contando uma história de como a sociedade está se comportando depois disso, eu sempre acho legal, né? Acho curioso como as pessoas, as mudanças. Por exemplo, filmes que tem esse tipo de modelo também, aqueles filmes que não pode. Como é que é o nome? Que tem uns bichos, talvez você já tenha assistido, que a mulher fica se escondendo, ela não pode falar, todo mundo tem que ficar em silêncio. Eu sei como é que é, mas eu não Eu não tô vi. lembrando o nome. O Tem Lugar dois. Lugar Um Silencioso. Lugar Silencioso. Silencioso, exatamente. Tem dois filmes, eu acho que assisti os dois, são muito bons. Tem também aquele filme de terror que chama Rush, que, se eu não me engano, a mulher Esse eu já vi. ela é surda. Então o cara fica atazanando ela na casa dela, fazendo barulho e ela não ouve, então ela não se dá conta por muito tempo. Tipo assim, todo tipo de filme que meio que mexe com a dinâmica comum do ser humano, ele me chama muita atenção. Seja tirando a audição, seja tirando a capacidade de se comunicar, ainda mais combinando uma coisa com a outra, tirando a capacidade de se comunicar num mundo pós-apocalíptico. Então eu acho bem legal. Fora que a gente até já entrou num consenso isso há muito tempo, né? Esse estilo de conto, ele, na verdade, assim, contos em geral, eles têm que condensar todo um universo em poucas páginas, né? Então, quando ele consegue fazer isso de uma forma que me atrai minimamente, eu já acho legal. A não ser que seja um conto extremamente irritante, chato, geralmente eu vou gostar. Então, por mais que não seja um conto complexo, um conto genial, mas como eu disse, eu acho que ele abre muitas brechas para a gente tocar em alguns assuntos. Eu anotei vários pontos e eu acho que a gente vai poder falar sobre eles. Mas uma das coisas que, a princípio, mais me chamou a atenção foi foram as reflexões da protagonista, foi que também a forma como a forma de se comunicar e de observar o outro nesse universo que foi mostrado para nós, de certo modo ele está modificado em relação ao que é se comunicar e observar outras pessoas na nossa realidade. Então, por exemplo, a gente percebe que a linguagem corporal na nossa realidade já é uma coisa assim extremamente massiva na comunicação, mas ainda assim, naquele universo parece que é mais do que essencial, é determinante, sabe? Então, quando chega o cara lá que é o policial, que ele sai do carro, e eles nem se comunicam, né? Eu confesso que eu demorei um pouco para me dar conta que eles não falam. Foi mais pela metade do conto que eu percebi que eles não conversam, sabe? Que eles basicamente estavam lá só por gestos e tal. Então, a forma como ele já estava vestido já gerou nela uma certa percepção de autoridade. A forma como ele já se propôs a entender o que estava acontecendo dentro do ônibus e jogar o gás e depois brigar com o cara, e na verdade brigar assim, né? Ficar lá encarando o cara, depois tomar a atitude de puxar ela e levar ela para o lugar. Então, assim, a linguagem corporal é determinante. E querendo ou não, nesse cenário pós-apocalíptico, é uma coisa que provavelmente já ouviram, já pensaram sobre. Nesses cenários, né, que a civilização, que a civilidade, de certo modo, ela vai se deteriorando, é como se a gente voltasse a se comportar um pouco como animais, né? Então, essa questão de linguagem corporal é extremamente determinante no mundo animal. No mundo animal, eles não ficam se comunicando, eles não ficam se convencendo, argumentando. É sempre o mais forte engolindo o mais fraco. Não necessariamente que o cara é mais forte fisicamente, mas às vezes ele é até menor, mais fraco, mais frágil, mas se ele consegue se comportar como se ele fosse mais forte, se ele conseguir ser convincente na postura dele, às vezes ele pode afastar a presa que queria ir atrás dele. Então, tem vários exemplos disso. Às vezes, por exemplo, uma leoa vai atacar
algum outro animal que com certeza perderia num confronto direto, mas aí esse animal consegue fazer alguma coisa que dá um susto na leoa, e a leoa vai embora. Então, assim, é um tipo de comportamento que me chama muita atenção, cara. Eu gosto muito desse assunto, sabe? Mas, enfim, essa questão de linguagem corporal é só uma das inúmeras coisas que eu anotei aqui. Mas eu vou deixar vocês falarem que a gente vai conversando. Pode falar, moça. Tava anotando um negócio aqui pra eu lembrar de falar depois. Hein? Você tava falando aí, eu lembrei de The Walking Dead. Porque Exatamente. depois o final da série ficou meio cagado, mas a ideia, aquela premissa da série é muito boa. Porque, tipo, como que a gente vai ficar se acontecer uma merda daquelas, né? E acho que, tipo assim, vai ser exatamente aquilo, sabe? Vai ser muita violência e tal. E é bacana que nesse conto ela retrata muito isso, como que uma perda de comunicação entre as pessoas, mas não só uma perda de comunicação, né? É, tem toda a questão de, tipo assim, as instituições simplesmente deixam de existir, né? Tanto é que tem essa questão do policial, né? Que ela tem esse confronto com esse policial pra... porque não existe mais sentido em ser policial, porque não existe mais instituições. Então ele é um policial por conta própria, tipo assim, é uma concepção individual e moral dele que ele quer continuar fazendo isso, mas na verdade ela mostra que é além disso. Talvez seja só uma maneira deles continuarem fazendo alguma coisa e se alienando de alguma forma para porque era um mundo muito terrível também, né? Ela fala isso quando ela fala daquela questão de tipo essa personagem principal, né? Ela sai de casa e pega o ônibus porque ela tava quase cometendo suicídio, né? Tem isso no conto, né? Então era um mundo tão cruel a ponto das pessoas se matarem porque não compensava, digamos assim, viver nesse mundo. Então, uma forma que eles tinham qualquer forma que eles tivessem de se alienar ali e tal, e poder sei lá, colocar algum objetivo de vida, igual aquele cara tinha o objetivo de ser policial, era uma forma bacana, assim, de, tipo, tentar sobreviver mesmo, tentar, como é que eu posso dizer? Era a forma que possível de existência para eles, porque era um mundo tão cruel, que não tinha outras formas possíveis de existência. Então é muito bacana isso. O que mais que eu... Pode falar, Anderson. Não, bacana. Eu comentei rapidinho sobre o início do conto, realmente eu fiquei bem impressionado, porque a gente já nota que tem uma coisa errada no primeiro parágrafo, né? A forma como ela descreve um, um simples passeio de ônibus, né? Como que seria tão complicado? Ela nem tinha certeza se chegaria ao destino. E não era tão longe, e com sorte ela gastaria um dia para chegar lá. Então eu falei, nossa, que complicado. Por quê, né? Então a gente vai colocando vários porquês ali logo no primeiro parágrafo. Mas eu confesso que eu não saquei essa atmosfera distópica logo de cara, né? Porque ela vai revelando isso aos poucos. Inclusive essa questão do problema da fala, né? Do não falar, ela revela depois com mais detalhes, que vai falar sobre o vírus, né? Que afeta a capacidade da linguagem e, em alguns casos mais graves, pode causar até a morte, né? Mas eu achei a autora muito cuidadosa na forma de descrever. E eu acho que isso para o conto é muito importante. Eu acho que a descrição para o conto tem que ser bem minuciosa. E aí, mesmo que ela não revela de cara essa atmosfera, mas você percebe que as pessoas estão muito animalescas.
e ela usa alguns adjetivos, por exemplo, ela vai falar assim, que a pessoa rugia, ou então fazia um grunhido. E aí tem uma parte interessante também, que quando ela vai descer do ônibus, né, que ela fala assim, que ela estava mais preparada, que ela já sabia que os motoristas agiam daquela forma, e aí ela já estava precavida para aquela frenagem. Ela fala assim que estava mais precavida do que os seus adversários. Eu acho interessante também usar essa palavra adversários, né, para as outras pessoas que estavam ali, gente que ela nem conhecia. E aí você começa a perceber que existe toda uma hostilidade cercando aquele ambiente. A gente não fica sabendo, pelo menos eu posso ter comido mosca, se isso afetou o mundo inteiro ou se isso foi exclusivo ali dos Estados Unidos, né? Porque a história se passa em Los Angeles e ela estava indo para Pasadena. E eu achei interessante, o conto foi escrito na década de 80, mas Los Angeles, pelo menos até onde eu sei, também é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, né? E uma coincidência, eu comecei a assistir um filme ontem, que inclusive o título dele é em inglês Los Angeles Confidential, eu acho que é assim, mas em português fica Los Angeles Cidade Proibida. Esse filme foi indicado ao Oscar na década de 90, não lembro quando, e é até baseado no livro. E ele fala muito sobre as gangues, sabe, lá de Los Angeles. Gangues mesmo, e até máfia, sabe, que era muito característica de Los Angeles, não sei se ainda hoje é, né? Mas eu achei muito interessante. Eu acho que há também aqui, apesar de ser um cenário futurista, crítica também social, que a autora provavelmente ela coloca aqui para falar dessa região específica ali dos Estados Unidos. Essa questão racial também aqui deve estar de uma forma muito velada nesse conto, mas eu acho que existe ainda também, né? Eu acho, inclusive, os nomes também, eles não são despropositais, mas eu gostei muito desse cuidado dela com a descrição. Eu achei assim, a descrição do conto muito bem feita, né? E tem um ritmo também muito bom. Apenas no final, aí uma pequena ressalva minha, que eu não sei, não é que o conto acelera, não é isso. Mas eu acho que a sucessão de fatos que acontece no final, aquelas mortes, talvez me desagradou um pouco, mas muito pouco, mas eu acho que era a vontade de ler essa história, talvez de uma forma maior, sabe assim, eu queria ver isso aqui em forma de uma novela, um romance, que eu acho que tem material que dá para explorar mais aqui ainda, porque a história a premissa é muito boa. Posso Mais ou falar menos isso? rapidinho? Cara, Pode? a melhor recomendação que você vai receber na sua vida, você tem que ler o livro do Bird Box. O livro do Bird Box é exatamente isso que você está falando. E, cara, é um dos melhores livros que eu já vi na minha vida. A série não, o filme, eu não aguentei assistir o filme é um lixo. Deu 30 minutos e eu desliguei. Mas, cara, o livro de Bird Box é exatamente sobre esse assunto. Tem a mesma mecânica, eles não podem falar. Na verdade, eles não podem ver, né? Perdão, mas eles acabam que não falam muito também. Eles não podem olhar, né? Então eles só ficam presos em casa, se comunicam muito restritamente. E assim, cara, o livro do Bird Box é como se fosse esse conto elevado à milésima potência. É muito foda. Né? Então, se você nunca leu, leia. É muito bom. Bacana, bacana. E aqui, e uma curiosidade, falar para vocês, eu li um livro no comecinho de janeiro, muito interessante, muito ligado a esse conto, e que foi na década de 80 também, e para um autor americano também. Ele chama do País das Últimas Coisas, e é uma distopia, do autor chamado Paul Auster. E nesse livro é a história de uma moça que ela vai procurar o irmão dela, olha só, procurar o irmão dela que estava em outra cidade totalmente destruída. E o irmão dela é jornalista, foi fazer uma matéria lá e nunca mais voltou. Então, assim, o cenário é muito parecido com o cenário desse conto. E eu acho legal também essa ideia desse mundo pós-apocalíptico, mais sombrio. Eu acho legal, entre aspas, né, gente? Vocês estão entendendo, né? Mais sombrio,
do que aquela coisa, o futuro vai ter uma hipertecnologia, vai ser tudo muito desenvolvido, e pelo contrário. Há muitas obras que abordam esse futuro pós-apocalíptico tenebroso como com um caráter mais de evolução e de uma barbárie mesmo, de uma regressão. Então, esse conto aborda isso, o livro que eu li aborda isso, vocês vão ver a série depois, né? The Last of Us, que também aborda esse futuro pós-apocalíptico, também com uma evolução, sabe? E aí coisas que assim as pessoas não dão valor hoje, talvez futuramente elas vão ter um valor muito grande. Aí nesse conto isso aparece muito claro quando ela fala do motorista do ônibus, né? Que ele aceitava, ele tinha uma lista de objetos e coisas que ele aceitava ali como moeda de troca para as pessoas andarem no ônibus. Então, o cuidado com detalhe, eu acho que a autora tem de mostrar que talvez o que não vale nada hoje pode valer muito futuramente, né? Então, assim, é bem interessante. É um conto intrigante, né? Muito intrigante. E a gente não falou ainda da Sim. questão da linguagem, né? Mas, Eu, enfim, eu tem posso muita coisa para falar falar. antes do Yuri, rapidão. Tranquilo. Então, a linguagem desse conto, por mais que ele fale sobre dificuldade de comunicação, que é o tema, um dos temas, assim, a linguagem do conto ela é acessível, eu achei, né? Ela é bem acessível. Às vezes parece até ser simples demais, porque eu acho que a gente já leu tanto conto, assim, bizarro de linguagem, né? Que às vezes parece ser muito simples, mas eu, tipo assim, eu não vi isso como uma crítica, como um ponto fraco, sabe? Eu vi como um ponto forte do conto. Então, até então, eu não tenho críticas pesadas nem à linguagem, à ambientação e tal. Até porque você estava falando aí, eu falei assim sobre essa questão do mundo cruel, sem instituições e tal. Mas na verdade, quando a gente está lendo, a gente não tem tanta essa percepção. Porque a gente tem uma percepção mais de proximidade, pelo menos eu tive, de proximidade com o tempo que a gente está vivendo, sabe? Não só o que a gente está vivendo, como também da época dela lá nos Estados Unidos. Então eu fiquei pensando assim, se ela realmente estava fazendo uma crítica mais atual à sociedade, ou se ela estava inventando um mundo assim totalmente distópico mesmo. Porque parece que o mundo que a gente está é bem parecido em algumas questões, assim. Digo, por exemplo, dessa falta de comunicação mesmo das pessoas e tal. Eu senti uma proximidade bem grande, sabe? Aí, você falou de Los Angeles, eu anotei aqui que tem aquela seita também lá do Manson, né? Que matou a Sharon Tate, é lá também, né? É Então, verdade. e no início do conto eu lembrei também do conto que a gente leu da mulher adúltera, por causa do ônibus. Que tem a mulher no ônibus e tal, foi uma coincidência também. E, e outra coincidência é que eu vi essa semana um filme sobre fim do mundo do Shyamalan lá. É o novo, Batem à Porta. O filme em si não é muito bom não, mas é um tema bem interessante também. Essa questão do fim do mundo e tal, e até sobre, tipo assim, será que as pessoas conseguem perceber que o mundo tá acabando? Tipo assim, né? É um pouco do tema daquele outro filme também, Não Olhe Pra Cima. É, e eu acho que a ambientação desse conto foi bem sutil, tem essas sutilezas, mas ao mesmo tempo que é sutil, mostra uma realidade muito cruel, sabe? Então achei que foi muito foda nesse ponto. Apesar da linguagem ser sutil, consegue demonstrar, consegue ambientar um mundo assim bem estranho, digamos assim. Estou dando uma olhada aqui nas anotações. Tudo que vocês falaram eu concordo. E tem alguns outros pontos aqui que eu anotei, cara. Por exemplo, tô procurando aqui as partes em específico, que também eu achei bem legal, de certo modo, ficar marcado aqui para mim. Por exemplo, tem uma parte, ó, quer ver? Deixa eu achar.
a parte que, se eu não me engano, o policial, ele já tinha... Na verdade, antes de eu falar disso, o Eno tinha citado a questão do policial, né? Mas por conta ele meio que fala que é o propósito dele. Se o Eno tinha falado assim, que a pessoa tem que ter um motivo para viver e tal. Só para tocar nesse ponto rapidinho, querendo ou não, a gente nem sabe se ele era ou não policial, né? Ele só tá com a roupa. Então, nesse mundo, na verdade, em qualquer tipo de realidade, até na nossa, mas principalmente nesse mundo que é contado no conto, as pessoas elas têm que se agarrar a alguma história. Elas têm que, se elas não têm alguma história para manter, elas têm que criar alguma história do zero, mesmo que seja inventando alguma coisa, fingindo que é alguma coisa, né? É aquele tipo de frase de internet. Finge que você é tal coisa até você se tornar ela. Então, que não é verdade. Então, a pessoa às vezes nem era policial. O cara simplesmente se deu uma ocupação para ocupar a cabeça. Porque é como a própria protagonista disse, se ela continuasse em casa, ela teria se matado. Então, ela saiu de casa para não se matar. Muito disso, com certeza, podia se dever à ociosidade. Então, quando a gente se lança ao aleatório, a gente não tem certeza do que vai acontecer, então a gente sequer tem muito tempo para pensar nas coisas ruins. A gente só se preocupa em solucionar os problemas que vão aparecendo. Então, querendo ou não, isso aplica muito à nossa realidade também. Geralmente você vê uma pessoa assim que é tão atarefada, tão ocupada, que ela nem tem tempo para ficar na cama chorando, sabe? E, consequentemente, ela pensa menos nos problemas e aí acaba que, como resultado, ela tem menos problemas também. Geralmente, quem fica mais tempo ocioso, mais tempo pensando, mais tem problema. Então, é claro que só fazer coisa o tempo inteiro não é o saudável. A gente tem que ter o tempo de descanso. Mas é muito importante a gente também observar esse tipo de dualidade, né? Onde está o limite aí. E essa questão de propósito, eu acho que faz total sentido, por exemplo. Tanto que eu acho que é um dos motivos pelo qual ela pega os meninos no final. Que agora ela tem um novo propósito. Entendeu? E outra coisa, eu entendo quando o Anderson diz que ali no conto, no final do conto, parecia um pouco abrupto, né? Do nada, a galera tudo morreu. Mas, cara, para mim, isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Porque é o seguinte, ela começou o conto sendo nada, e ele, durante o conto, se não me engano, tem umas 13 páginas no total. Né? Então, durante 2, 3 páginas, é ela sendo nada sozinha, aí ela encontra o cara, esse cara vai conquistando a confiança dela durante ali, cerca de 7, 8 páginas. Esse cara cria uma relação com ela, e nas últimas 2 páginas, esse cara não existe mais. Então, assim, só explicita mais uma vez a forma como tudo acaba tão subitamente, sabe? Principalmente nesse universo. Vamos tentar colocar em um tempo, né? Provavelmente esse conto aí acontece no período de um dia só, ou nem isso, metade de um dia. Então, em questão assim, de 10 horas, ela não tinha nada, aí ela encontrou uma coisa para qual se basear, que era o cara, e do nada ela não tem nada de novo, que é o que ela tinha 10 horas atrás, nada. Então, assim, é só mais um mecanismo que mostra que, beleza, ela pode ficar abalada, ela pode realmente ter gostado do cara e ter criado uma conexão, mas ela só voltou para o ponto que ela já estava, há 3 anos, pelo que ela disse. E vai ser assim até a gente não sabe quando. Ela vai sempre continuar encontrando coisas para se basear, para se escorar, até uma hora que essas coisas vão embora também. Então pode ser muito meu caso que essas crianças pegam e morrem. E aí? Ela vai ter que arrumar outra coisa para se escorar. A gente tem sempre que ter um objetivo em mente. A gente sempre tem que ter algo na nossa vista, né, que a gente não alcançou. Então, cara, eu tô com esse objetivo. Seja o objetivo de ir com esse cara aqui para onde ele está indo e ficar junto com ele. Agora não, ele morreu, então agora eu tenho o objetivo das crianças, eu vou cuidar das crianças. Então, a partir do momento que esse objetivo é concluído, você tem que estabelecer outro. Porque senão, se você não tem algo em vista, cara, sua mente entra em colapso, sabe? Por exemplo, em relação àquela questão do policial que eu ia falar no início, me chamou muita atenção quando ele joga o gás lacrimogêneo dentro do ônibus, aí, se não me engano, ele acaba se enroscando com o motorista lá, o cara começa a chiar. Uma coisa muito importante é o seguinte, pelo que eu entendi, essa doença, ela afeta a linguagem, mas ela vai meio que degenerando a pessoa também. Então, tem algumas pessoas que, além de perder a capacidade de se comunicar, elas também vão se tornando realmente mais animalescas no próprio comportamento mesmo, né? Como se elas perdessem um pouco o senso de temperamento, a capacidade de se controlar, como se elas assim, tivessem mais suscetíveis a começar a brigar por qualquer coisa. Talvez seja muito por isso que a gente começou a ver uma porradaria louca lá no ônibus, né? O geral caindo na porrada, o motorista todo maluco dirigindo lá. Então, tipo assim, quando esse policial se enroscou com o motorista, e aí tem até aqui, ó, deixa eu pegar a parte do negócio, fala isso. Ô, Fala assim, moço, oi. abre só um parênteses aí. E nessa parte que você está falando,
talvez seja a parte que eu fiquei mais tenso nesse conto, foi a parte em que o policial começa a interagir com ela, e aí ela até o momento estava invisível, né? Ela é notada, a galera no ônibus associa ela com o policial. Sim. Eu achei essa parte muito bacana, sabe? E aí começa, tipo assim, toda aquela hostilidade em torno dela, porque ela estava alinhada com o policial, sabe? Eu achei muito massa isso aí. Posso comentar uma coisa só sobre essa parte, antes do Yuri continuar? Eu tava falando sobre essa questão, assim, de que existe uma proximidade, e o Anderson até falou, assim, que pode ter um recorte de raça e tal, mas nessa parte fica bem claro o recorte de gênero, porque para as mulheres, esse mundo é um mundo real. Essa questão de, por exemplo, ela só entrou dentro do carro do policial porque ela já estava disposta a fazer uma loucura. Ela fala isso no conto. Porque entrar num carro de um estranho, assim, já é uma loucura. E essa questão dos homens assediando com esses olhares assediadores, esse olhar animalesco dos homens, para as mulheres isso é real, já é real, entendeu? Então, tipo, por isso que eu falei dessa proximidade que existe, por mais que seja uma distopia, mas tem coisas que estão muito presentes já no nosso dia a dia, entendeu? Então, isso que eu acho muito massa. E tem esse recorte de gênero, sim. Essa questão da raça, só para eu explicar um pouquinho melhor rapidão, é porque o nome dela é Rye, que é trigo, né? Ela até fala sobre isso. E ela deu o nome para o cara de Obsidian, que vem da pedra obsidiana, que é negra. Então, não acho que foi algo gratuito também de colocar duas coisas com cores contrastantes, né? O branco e o preto, sabe assim, de forma tão aleatória. Pode até ser, mas eu acho que pode ter um pano de fundo aí nisso, com alguma questão até histórica e geográfica, que aí teria que fazer uma pesquisa mais profunda sobre a autora, né? Talvez esse cara que esse obra dela possa falar sobre isso, né? Mas eu achei interessante esses nomes. Faz sentido, até porque ela fala que ela poderia chamar ele de. Provavelmente o nome dele era Black ou Rock, Isso. né? Verdade. Exatamente. Mas, por exemplo, essa questão do policial brigando com o motorista chamou muito minha atenção, porque explicita muito bem o contraste entre o cara lá que fica gritando e o cara que fica só observando, e até no próprio parágrafo ele fala assim, que isso até causa uma certa raiva nas pessoas, porque dá a entender que o cara que está calado, ele está se sentindo com um ar de superioridade. Quer ou não, é um pouco de verdade, mas não exatamente nesse sentido. Ele está se sentindo num ar de superioridade, não porque ele quer confrontar o cara e deixar o cara puto. E se, cara, ele não está compreendendo porque o cara está reagindo daquela forma, gritando e pulando e berrando na frente dele. Então ele está tipo, o que esse cara tá fazendo, sabe? O que esse cara tá fazendo? Não que ele esteja confrontando e desafiando o rapaz, mas é porque aquele comportamento é tão sem sentido para ele que, querendo ou não, ele se sente superior. Não porque ele quer ser superior, mas porque ele tá vendo um comportamento tão esdrúxulo na frente dele que, no conceito dessa pessoa, consequentemente, aquele comportamento o rebaixa, abaixa o valor dele. Então, isso, na verdade, é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, né? Não sei se vocês lidam muito com isso, mas eu já lidei inúmeras vezes. Eu sou uma pessoa que, assim, que eu sempre fui muito calma. Raramente eu grito, eu não brigo. Eu quero comentar Eu só sobre. reajo quando é necessário, sabe? Mas a maioria das vezes eu tô simplesmente ali tranquilo na minha. Então, a não ser que seja algo muito, muito, muito excêntrico, muito específico, aí, claro, a gente teria que se alterar. Mas, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vê muitas das pessoas geralmente tendo reações estratosféricas com coisas comuns. Então, sempre que houver alguma coisa comum, você vai ter essa mesma reação estratosférica. Tipo, é algo que chama minha atenção, entendeu? Porque não é o tipo de comportamento que eu tenho. Então, quando eu vi esse cara aí nesse conto tendo exatamente esse mesmo comportamento, o contraste entre o cara calmo e sério e como se ele soubesse o que estava fazendo em relação ao cara, o motorista, que estava lá maluco, eu achei bem interessante, porque não só em relação ao nosso mundo real, mas principalmente por conta daquele universo ali, que é um universo bem animalesco, como a gente já falou. Então, quantas vezes eles não teriam que lidar com esse tipo de situação, né? Igual, por exemplo, essa mesma, Ryan, né, o nome dela, a protagonista, ela fala assim, que foi até uma sorte ela encontrar um cara desse, porque esse tipo de cara, assim, que tava
com um propósito, que estava bem ali, conseguindo fazer as coisas, resgatando os outros, etc., era bem raro de se encontrar, porque provavelmente a maioria dos outros estariam debilitados. Então, quantas pessoas com esse tipo de calma e seriedade ainda resta por aí, sabe? Provavelmente todas as outras, será que seriam... igual o Eno falou, essa questão aí dos caras indo assediar ela. Na verdade, eu não acho que é nem só questão de assédio. É claro um assédio também, mas é mais violência também. Então, é um assédio junto com violência. Se não fosse para estuprar ela, eu acho que seria só para matar ela mesmo. Então, eles queriam dominar de alguma forma, seja sexualmente ou seja acabando com ela mesmo, matando. Então, provavelmente esse seria o resultado, a consequência que a gente poderia esperar da maioria das pessoas nesse universo. Então, é uma coisa que chamou muito minha atenção. Tanto que, se eu não me engano, ela anda com arma, né? Todo mundo anda com arma. Então... E outra coisa que me chamou muita atenção também foi quando o cara começou a ir pra cima dela, ela fez um gesto e o cara parou. Então, tipo assim, é bem semelhante àquela situação da Leoa que eu falei, né? O cara ali, se ele quisesse, ele com certeza ia comer ela na porrada. Ele com certeza ia conseguir dominar ela. Mas por que a presa mais frágil parou o comportamento do cara mais forte? É algo questionável. É bem semelhante ao exemplo que eu dei da leoa. Às vezes uma presa fraca ali, estava para ser atacada pela leoa, ela faz alguma coisa que espanta a leoa. Então, às vezes a forma de se posicionar, o gesto que ela faz, o fato dela mostrar que ela tem uma arma, o fato das pessoas perceberem que ela tá junto com o cara. E outra coisa, esse mesmo momento, né, que ela nem fala nada. Ela e o policial, até esse instante, eles estavam só trocando gestos. Ela não estava nem aí para ele. E aí, pelo simples fato daquele grupo hostil olhar para ela e ver que ela não estava na mesma sintonia que eles já deduziram que ela era da mesma trupe do policial. Então, a gente percebe que tem muito essa questão de grupo contra grupo, né? Nós contra eles, que é muito comum nesse mundo animalesco, de assim, ou você tá com nós ou a gente vai acabar com você. Então, se você não estiver do nosso lado aqui, a gente tá indo aí te matar agora, seja te estuprando ou seja te matando mesmo. Então, eu achei bem legal essas questões, mas tem outras coisas aqui que eu vou falar depois, mas vou deixar vocês comentarem agora. Posso falar? Pode falar, moço. Pois é, esse tema também me chamou muita atenção, esse que o Yuri tá falando aí. Dessa questão dos os debilitados, né? Como é que eles são chamados lá. E aí, uma coisa importante. Ela cita sobre a inveja. Ela fala sobre a inveja. Porque esses debilitados, eles, assim que eles sabiam que uma pessoa tinha algum conhecimento de linguagem a mais do que eles já ficavam assim, tinham essa reação esdrúxula que o Yuri falou, né? Essa reação, essa reação assim, muito tipo de violência e tal. E aí eu fiquei pensando sobre alguém, você pode fechar o microfone só para eu, porque tá dando eco. Hein? Aí eu fiquei pensando sobre essa questão da inveja, né? Que tipo assim, já é uma coisa assim, né? No dia a dia, tipo, acho que, como é que eu posso dizer? Toda vez que alguém tem alguma determinada conquista, tanto conquista material como conquista até de ter um conhecimento a mais sobre alguma coisa, eu acho que a reação natural humana não é só, tipo assim, ficar feliz por aquela pessoa, ter empatia por aquela pessoa e tal. Eu acho que vem um pouco de inveja também, sabe? Tipo, no sentido de você pensar assim, eu queria ter aquilo que esse cara conseguiu e tal. Você pode até ficar feliz também, mas sempre deve vir um pouquinho, assim, ou quase sempre deve vir um pouquinho de inveja, pelo menos, sabe? Ou muita inveja, tipo, nossa, velho, minha vida tá uma porcaria, a vida dessa pessoa tá assim, muito top, porque pelo menos de acordo com as imagens que a gente vê, né? Que sempre todo mundo, hoje em dia, né, quer postar só a parte boa, né? Então a gente tem essa coisa da inveja. E eu achei interessante essa descrição que ela faz desses caras debilitados que ela chama, como é que eles ficam e tal. E até tem uma coisa lá que ela faz uma comparação entre destros e canhotos, que aquele policial era um cara canhoto e os debilitados geralmente eram destros. Eu até fiquei pensando assim, será que ela queria fazer uma metáfora, uma simbologia sobre o quê? Ao falar sobre isso. Será que é uma coisa política entre esquerda e direita? Mas eu achei que não era tanto isso. Eu achei que era mais uma coisa assim
Não sei, eu tinha até pensado o que que era sobre essa simbologia entre destro e canhoto, talvez de canhoto de ter menos pessoas canhotas, Vamos, talvez. Oi, abre só um parênteses aí, rapidão, porque senão eu vou sim, esquecer. pode falar. Essa parte eu achei muito massa também aí do destro e canhoto. E a, des- a autora sempre descreve essa personagem como uma pessoa muito atenta. Então ela está sempre observando tudo e sempre muito cautelosa, né? E então eu acho que nesse mundo também a pessoa que tem esse poder de observação maior, ele se sobressai melhor, ou pelo menos está menos propenso a ser caçado mais que outros, né? Então acho que isso aí só uma parte para comprovar que ela era muito observadora, né? Que ela tinha essa faculdade mental menos deturpada ou menos prejudicada do que os demais, né? Então ela observava quando também o cara, né, deixou o revólver ali, ela olha que ele tirou do coldre e tal. Então ela está sempre observando muito o movimento e o derredor. Eu acho isso bem interessante e eu acho que é uma característica legal. E sobre a inveja, só uma coisa rapidão. Eu Uhum. acho que além da inveja, tem aquela questão também do senso de injustiça, né? Por que, que o outro não foi punido como eu fui, né? E eu fui mais punido do que aquele Ah, outro ali, sabe? é aquela Agora, questão quem é o responsável? a justiça de Deus, né? A aleatoriedade. Isso, aí, tipo assim, vai entrar inveja, é óbvio, mas eu acho que está muito esse sentimento de injustiça e até de medo, né? Que a pessoa também ela vai ter um medo, querendo ou não, porque ela sabe que por ela ser menos desenvolvida, ela é mais fácil ser presa do que o outro, sabe? Por ser menos desenvolvida. Eu acho que também tem essa ideia também rodando um pouco aí, mas pode falar. Bora. Não, pois é, e ela cita aquela parte mesmo, quando ela descobre que ele sabe ler e escrever, ela fica puta. Ela fala que foi a hora da vida dela que ela mais teve vontade de matar alguém. E ela quase que matava o cara mesmo, só por conta da inveja. Ela quase se tornava uma debilitada também. É, então, tipo assim, eu acho que existe uma reflexão aí sobre a dificuldade do processo de aprendizagem. Até a aprendizagem em questão, assim, lembrando, assim, da questão de ser professor também, que ela até cita que ela já foi professora e tal. Eu acho que tem essa questão Ela era professora de história, e por coincidência também, ou não, né? Coincidência ou não, a Octavia Butler também era professora, já foi professora de história, história da arte. É, aí, essa questão da aprendizagem, eu pensei assim, né, nessa questão da aprendizagem, de como que funciona o processo de aprendizagem. E a aprendizagem tem que ter um certo reconhecimento de que você não sabe das coisas para você poder aprender. Não, tipo assim, esse ato desses debilitados, deles se voltarem contra a pessoa, de ter uma coisa de fúria, é, tipo assim, ficarem fora de si mesmo. Talvez tudo seria diferente se eles simplesmente reconhecessem que eles sabem menos do que o outro, que eles estão confrontando, e ao reconhecer isso, tentar aprender alguma coisa, e não ter esse ataque de fúria, assim. Então eu fiquei refletindo sobre essa questão da aprendizagem. E também tem uma questão aí da um contraste entre natureza e cultura, eu acho, nesse conto também. Entre a questão de, tipo assim, sobre a questão existencial do ser humano mesmo e esse confronto com o mundo animal mesmo. Porque o que nos. Sobre aquela questão filosófica, o que nos diferencia dos animais, né? Porque essa descrição desses personagens animalescos, eu acho que faz a gente pensar um pouco sobre isso, né? Até que ponto a gente não. Eu não sei o que eu quero dizer com isso, mas eu acho que tem algum tipo de reflexão filosófica sobre isso nesse conto. Eu não sei por quê, eu fiquei pensando nisso. Sobre essa questão de natureza e cultura. Quando ela descreve as crianças
e os homens dessa forma animalesca, como esses debilitados e tal. Eu até lembrei um pouco sobre de 2001, Odisseia no Espaço, aquela cena lá dos macacos e tal. Lembrei um pouco sobre essa questão filosófica mesmo. E tem uma questão assim de disputa pelo conhecimento também. Não só da aprendizagem, mas uma disputa pelo conhecimento. Porque parece que tá todo mundo em guerra, assim, quando na verdade, tipo, se as pessoas se voltassem mais à tentativa de aprender dessa aprendizagem, talvez diminuiria essa questão da guerra. Tanto é que, tipo assim, eu fiquei muito em dúvida nesse conto se realmente é um mundo totalmente destroçado ou se é um mundo muito parecido com o nosso, sabe? Eu acho que eu tô viajando Eu muito acho aqui, que é um mundo mas. destroçado. Eu tive essa impressão, mas posso estar errado. Talvez não destroçado como se tivesse tido uma guerra nuclear e todos os escombros, assim. Não acho que dessa forma, mas bem abandonado. Eu acho que é bem por aí, sabe? Eu Pois é, mas acho no que sentido metafórico, de que o nosso mundo também tá abandonado, né? eu acho que é o mundo possível. Tá, tipo assim, não é o nosso mundo ainda, mas é uma possibilidade. Eu acho que tem esse alerta, essa crítica social, que a gente poderia chegar a esse ponto. E aí, eu acho que você falou sobre essa questão filosófica, moço, quando você aborda o seguinte, para mim, talvez seja o ponto alto do conto, que é acostumar com a barbárie, sabe? Eu acho que, assim, o ser humano, ainda que ele seja um ser racional, né, ele pode acostumar com a barbárie. Porque você vê que tinham pessoas que conseguiam falar, mas elas não podiam falar, entendeu? Então, eram sons de fala, né? Eu acho que aí talvez justifique o título do conto, porque eram sons, eram simplesmente sons, sabe? Assim, eles não tinham poder como deveriam ter. Eu acho que esse medo, sabe? Essa repressão toda que cerca ali, olha só, seria muito bom se as pessoas que tivessem capacidade de ficar imunes ao vírus pudessem se unir e, quem sabe, talvez até tentar recuperar o potencial de fala, né? A capacidade de fala dessas pessoas. Mas, provavelmente, isso não ia acontecer. Então, é muito... Pode se acostumar à barbárie, sabe? Eu acho que, assim, é uma possibilidade muito triste, mas eu acho que é uma possibilidade, sabe? Se adaptar a esse tipo de mundo. Então, É, assim, aí eu acho que o conto fica bem sombrio, né? Que a gente acha que é uma coisa, talvez, não vai acontecer de jeito nenhum, mas enfim. Não sei, a gente tem períodos muito sombrios também na história, você sabe disso, né? Mas é bem assustador, né? Eu fiquei bem assustado com esse conto, fico pensando assim, nossa, eu lembrei, sabe de quê? Eu lembrei daquela série também, o pessoal vai e volta no tempo, gente. Dark, enfim. não, eu só, só, Aí, só uma última coisa. Só para comentar essa coisa que você falou aí, a distopia desse conto, no caso, né, é que ele reprime, tipo assim, há uma repressão sobre a linguagem. As pessoas não podem, e sobre a aprendizagem também, porque a aprendizagem ela depende da linguagem, né? Ela está totalmente, a aprendizagem é totalmente dependente da linguagem, né? As pessoas, a partir do momento que elas começam a se comunicar de fato através da linguagem e tal, e a se. Como é que posso falar? E a aprender também através da linguagem, elas são reprimidas por isso. Tanto é que a mulher morre lá por conta disso, né? No final. E aí, nesse sentido, é uma distopia. Porque, igual, por exemplo, lá no Fahrenheit. O que é reprimido são os livros. Aí tem outras distopias que reprime o sexo, reprime a cultura e tal. Sempre há uma forma de repressão assim nessas distopias, né? mas até nesse conto você vê que as crianças lá usam os livros para queimar, né? Porque não É, tem mais valor os livros, né? Achei interessante ela citar isso também. E a linguagem, eu acho que há sim, também a gente não falou muito da linguagem, né? Mas a linguagem, ela é uma atividade humana, né?
a gente fala de linguagem, a gente não fala de linguagem dos animais, a gente fala de linguagem do ser humano. Porque talvez seja o principal traço distintivo entre a gente e os demais animais, seja a linguagem humana, que é essa capacidade de eu ser um indivíduo, porque o que me individualiza antes de qualquer coisa é a minha linguagem, a minha forma de me colocar no mundo, de me posicionar, de ler o mundo, de entender o mundo, de me posicionar, de falar, enfim. É a linguagem. Eu acho que a perda da linguagem é a perda da identidade, né? Então, você vai ver aquele efeito das pessoas agirem como manada mesmo, como selvagens e tal, porque eles perderam esse traço distintivo. Então, acho que o conto ele traz essa linguagem, essa alusão a esse caráter de individualização que a linguagem faz para o ser humano, né? Porque os animais, hoje aí já falando sobre, vai abordar um pouco do trabalho, né? Eles não têm uma linguagem, né? Eles têm códigos, né? Então eles agem por meio de códigos, não por meio de linguagem. A linguagem é sempre previsível, né? E ela não E tem essa previsibilidade. até a personalidade das pessoas é perdida, né? Sem Com essa. certeza. Com certeza. Entendeu? E eu lembrei do conto que a gente leu, que foi Um Som de Trovão, do Ray Bradbury, que tem aquela linguagem modificada no final do conto, quando o cara chega lá e vê que as pessoas também, não só a linguagem, ela teve uma regressão, mas as pessoas estavam bárbaras, né? Estavam muito mais estranhas quando ele volta do passado e futuro de novo, né? Uhum. Então eu lembrei daquele conto na hora, quando eu terminei de ler esse conto aqui também, entendeu? Nossa. Uma coisa que eu lembrei aqui é o seguinte, no início do conto, ela estava indo para outra cidade lá, eu esqueci o nome, Pasadena, né? Para ver checar a família dela, estavam mortos ou não. E aí, aparentemente, quando o cara aparece, ela já muda de ideia, ela não vai mais para lá, ela abandona o curso que ela estava. E aí, agora no final, provavelmente ela não vai para lá também. Provavelmente tipo assim, ela tem 3 cursos ao longo de 10 páginas, entendeu? Antes ela ia ver a família dela estava viva ou morta, do nada ela quer fugir com o cara, e no final agora ela virou mãe. Então, assim, toda hora um trem aleatório. E uma coisa que, cara, me chamou muita atenção, foi uma das coisas que mais me chamou atenção, de verdade, um ponto inteiro. Assim, não esse assunto em específico, mas toda a relação dela com o cara. Porque a relação dela com o cara fala de muitos tópicos. Por exemplo, ela tá conversando lá com o cara, não lembro exatamente do que, e aí ela pega e ri. E aí ela fala assim, nossa, tinha anos que eu não ria. Ela tá escrito lá no conto, né? Então é algo que já chama minha atenção. Outra coisa é o seguinte, principalmente impulsionado por esse cenário devastador que eles estão vivendo, quando a gente fala que as pessoas se tornam mais animalescas, não é só na agressão também são nos instintos. Então, por exemplo, a gente percebe que não só eles entram ali no carro, mas 10 minutos depois eles estão transando. Então, tipo assim, o sexo é uma coisa muito acessível também, sabe? É como se não tem mais civilidade nenhuma ali. Literalmente, a única coisa que eles podem fazer juntos, caso eles queiram fazer algo juntos, é ir pro banco de trás e transar. Que é o que eles fazem. Então, tipo assim, eles nem se conheceram, ele pega e toca na perna dela, do nada ele pega e abre o porta-luva, pega a camisinha, ela não acha estranho, do nada eles estão lá. Então, assim, a facilidade com que eles fazem isso também me espantou. E não só, por exemplo, uma coisa que ela fez que me chamou muita atenção foi o seguinte, que depois que eles terminam de transar a primeira vez, aí depois ela pega e fala que quer ir de novo, né? E aí depois, logo disso, ela fala assim, porque ela dá a entender mais ou menos o seguinte, que ele atualmente tem sido a minha principal fuga, né? O principal ponto que eu tenho para esquecer as coisas que estão acontecendo, é a principal fonte que eu tenho agora de ter o mínimo de prazer possível. Então, a questão do riso, a questão de ter algo que te faça esquecer os problemas, a questão de ter algo que te gere o mínimo de prazer, já é o suficiente para ela mudar todo o rumo que ela tinha antes. Então, ela estava com um objetivo em mente, de ir lá para tal cidade, mas ela encontrou algo que chamou a atenção dela, ela se aventurou naquilo, e na verdade, eu não sei se, quando ela entra no carro, ela queria entrar no carro, sabe? Eu acho que, assim, ela já não estava fazendo nada. Ela estava ali com o objetivo dela, mas nem era um objetivo de verdade, ela estava só indo de acordo com a vida, né? Estava indo viajar, ver o que dá o negócio.
Então aparece esse cara com o carro, ele pega lá, resolve o problema do ônibus e, de certo modo, ele passa uma confiança para ela, ele se comunica com ela, não é agressivo, é convidativo, de certo modo, e aparentemente vai oferecer proteção. Então, ela toma esse passo adiante, não porque ela já tinha algum desejo pelo cara, mas porque é como se ela se entregasse ao infortúnio. Então, tipo assim, ela não sabe o que vai sair dali, ela tá se aventurando, né? Então, é uma coisa que ela fala também que ela não costumava fazer. Ela nunca foi de pegar e fazer uma coisa assim aleatória do nada, de entrar no carro de um cara, né? E não é nem só sobre entrar no carro de um cara, é sobre tomar qualquer tipo de decisão avulsamente, sim, por impulso, que foi o que ela fez dessa vez, sabe? E uma coisa muito interessante, que eu mesmo penso muito isso para minha vida. Tem muitas vezes que eu sou chamado para alguma coisa, seja para sair para algum lugar, ou para algum tipo de projeto, ou para qualquer outro tipo de coisa. Muitas vezes eu sou chamado e diversas vezes eu nego. Não, que hoje eu não vou sair, não, que eu não estou no momento de participar desse projeto, não, que eu não estou afim disso agora. Mas, cara, geralmente, sempre quando eu aceito alguma coisa, que eu me entrego ao infortúnio, digamos, eu vou aceitar esse negócio que eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo. Eu estou dando um tiro no escuro, não sei o que vai sair daqui. Mas geralmente sai algo bom dali em algum momento. Essas aleatoriedades que a gente toma. E tem isso Sabe? no filme do Shyamala, viu? Isso que você tá falando, aparece lá. Filme de quem? Eu não sei falar o nome dele direito, não. Como é que fala, Anderson? Eu acho que é isso mesmo, nossa. Qual o filme? Em português seria isso, né? Mas Shyamala. todo mundo fala assim, eu verão. É. Mas qual que é o nome do filme? Um filme novo que tem aí é Batem à Porta, o nome. É aquele ator. É porque ele já Ah, fez tá. vários Achei. filmes da hora, né? Tem o Assim, cara do Harry Potter, é esse aí. Rupert Grint. Não conheci esse filme, não. Inclusive tá no cinema aqui. É bom? Eu vi no cinema, pô. O filme é bom? Ou, mais ou menos, velho. Tipo assim, sei lá, o filme. Eu gostei muito do filme. Só que é um filme, assim, muito simples. Ah, faz parte. Ele é um cara que eu acho ele sempre assim, aquele cara que fica no meio do caminho, mas que eu gosto dele também, sabe? Eu gosto de ver É. os filmes dele. Eu Não, gosto de ver os filmes eu dele. gosto do filme dele, velho. A Vila Eu é também. dele. O Sexto Sentido é dele. Os filmes dele são bons, pô. Pô, Só Sexto que, tipo Sentido é assim, excepcional, cara. só que o Sexto Sentido é o melhor dele também, né? Sexto Sentido é Se- uma obra-prima, cara. Só que Sinais é dele também, eu gosto. Eu gosto dos filmes dele, só que não dá pra falar assim, nossa, esse filme é top. Nossa, o Top. dele que eu mais gosto é o filme lá, o primeiro da trilogia do Fragmentado, Fragmentado. então, o Corpo primeiro, Fechado. Corpo Corpo Fechado. Fechado. Corpo Fechado. Gosto É, muito também. Foi você que me recomendou, inclusive. Muito bom. gosto muito de Corpo Fechado. E até hoje eu não assisti o terceiro, que é o Glass. Eu lembro É que o você que eu assistiu menos e falou que é gosto. mais ou menos, é. O que eu menos gosto. Acho que o que eu mais gosto é a Vila, velho. A Vila é muito massa, eu acho. Ô, Enos, sabe um filme dele que todo mundo é o mais divisivo? É aquele A Dama na Água. Eu Eu não vi. nunca vi, nunca vi. Tem gente que fala que é o pior dele, tem gente que fala que é uma obra-prima. Ele, assim, Ele é divide desse demais a jeito. galera. Ele é desse jeito, ele é Sério, desse jeito. ele é super divisível, esse filme. Os filmes dele são todos assim. Agora, ele tem ideias muito boas, né? Ele tem ideias muito boas. Eu vi o penúltimo dele, foi aquele Tempo. Eu achei a ideia basta, mas o filme vai só cagando, assim, ao longo do filme, sabe? Mas a ideia é boa. Mas eu cortei o Yuri, ele tava falando sobre essa questão do infortúnio, de aceitar o Não, infortúnio. eu já tinha basicamente concluído o raciocínio mesmo. Era bem isso, sabe? São esses pontos aí do riso que ela não tinha há muito tempo, do sexo que ficou tão acessível rapidamente, do fato dela se entregar a uma aleatoriedade sem saber do que viria dali, e aquilo ali mudou o curso dela. Ela poderia muito bem só ter seguido viagem, mas não, ela mudou a rota dela e foi no carro com esse cara, e aí, subitamente, ela meio que se apaixona pelo cara ali, tá disposta a ficar com ele, e aí, subitamente, também o cara morre, e ela agora adotou 2 crianças. Então, assim, uma pequena decisão aleatória que ela tomou foi um baita do efeito borboleta, cara. Se o cara não tivesse dado carona para ela, provavelmente ele não estava morto. Então, assim, são muitos detalhes, cara, sabe? Então,
é uma coisa assim, que eu, pessoalmente, na minha vida, eu sempre penso muito nisso. Em relação, quando eu disse que muitas vezes eu recuso coisas, igual hoje mesmo, tem um amigo meu me chamando para sair, as primeiras vezes que ele chamou, eu falei, não vou, não tô muito afim, não. Até porque se eu sempre for esperar o momento que eu tô afim, eu nunca vou. Eu sempre vou preferir ficar em casa. Então, tem muitas vezes que eu saio, eu falo assim, não, cara, eu vou sair, quando eu chegar lá eu animo. E geralmente é assim mesmo. Então, geralmente a primeira decisão é meio forçada, sabe? Eu vou meio assim, sem querer. Mas quando eu piso lá, fica legal. Então, quando eu falo que eu penso muito nessa questão, é o seguinte, não só em relação a sair, tá? Mas, como te disse, em relação a projetos, em relação a amizades, em relação a qualquer tipo de assunto. Geralmente, quando você está relutante com alguma coisa, vale você pensar se realmente vale fazer aquilo ou não. Nem sempre a melhor tarefa, a melhor resposta é recusar. Por mais que racionalmente pareça, né? Por exemplo, cara, vamos mudar de assunto rapidinho, mas só para você entender quando eu digo a questão do racional. A gente aqui tem como objetivo de vida, claro, a gente tem vários outros, mas todos nós temos como objetivo de vida ter algum sucesso, né? Ter alguma estabilidade, ter um bom salário, conseguir ter sucesso nos nossos projetos, correto? Então, se eu tenho isso como um dos meus principais projetos, uma das minhas principais prioridades, um amigo meu me pegar e me chamar para sair, com certeza não contribui para esse meu projeto. Então, se eu fosse pensar 100% racionalmente, eu deveria recusar o convite. Não, eu não vou sair porque eu vou ficar em casa ou descansando minha cabeça ou trabalhando no meu projeto. Então, assim, racionalmente, é óbvio que a gente sempre vai acabar recusando inúmeras coisas. Mas é exatamente essa possibilidade que a gente tem de, algumas vezes, negar a racionalidade que, por um grande acaso, acaba fazendo bem a gente, sabe? Então, a gente desviar um pouco do foco, eu acho que às vezes é um pouco importante também, sabe? E só mais um pequeno detalhe, rapidinho, só para concluir, aí vocês continuam. Tem uma breve parte lá que ela fala assim também, que, porque a forma como ele é aqui não é fácil mais de encontrar um cara como ele. E ela até tem uma frase lá que ela fala que ela ficaria com medo dele repetir isso com outra mulher, né? Então, por exemplo, ele é o cara que tá no carro aqui, vai lá, cuida das pessoas e conquista uma menina pela rua. E aí, assim, 10 minutos que ela conheceu o cara, ela já ficou com medo de ser substituída. Já pensando assim, daqui a pouco ele vai me largar e vai fazer o mesmo processo daqui a pouco com outra mulher em outro lugar. Então é uma coisa que me chamou minha atenção também, esse senso de possessividade ali, sabe? Mas enfim, as coisas que eu anotei aqui foram essas, eu não tenho muita coisa aqui mais anotada, mas, cara, eu gostei muito do conto, muito do conto. Ele vai me deixar pensando um pouco ao longo dos dias, sabe? Ele vai ficar um pouco na minha cabeça. Só rapidão, essa questão da possessividade, você falou, fiquei bem pensativo também, e eu vi até por um lado positivo, sabe? Assim, voltando um pouco à humanidade dela e o sentimento mais humano, que é natural também da pessoa sentir. E você vê que ela conseguiu ter uma comunicação com o cara e chegar num acordo, sabe? Então, assim, ela colocou também ali como se fosse um contrato, né? Vamos para casa, tal, a gente vai viver junto. Eu achei isso legal, porque, assim, se ela não tivesse tomado essa decisão aleatória, como se falou, ela talvez teria se matado, né? Então, a vida dela continuou de uma forma ou de outra por conta dessa decisão que ela tomou antes. Então, e por ela não ter a mente tão deteriorada, né, como os outros tinham também. Então, enfim, muito interessante, moço. Pois é. Assim, eu não sei se extrapola um pouco o conto, mas essa parte que você tá falando, ela é muito filosófica também. Porque ela é tipo. A gente já comentou sobre isso em outros contos, um pouco. Sobre essa questão de quando algumas rotinas ficam muito repetitivas, sabe? Tipo, e sobre essa questão do risco também, né? Aí tem a questão, por exemplo, do casamento, né? O casamento que fica totalmente repetitivo e tal, é sempre a mesma coisa e ninguém quer mudar porque seria um risco. Já teve um conto que a gente falou É, exatamente disso. sobre um risco muito grande, né? E você me fez lembrar sobre essa questão de, tipo assim, parece que quando alguém perde alguma coisa, essa pessoa, ela tem uma tendência a arriscar mais, né? Tipo assim, uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento, ela pode arriscar mais sair com os amigos e tal, talvez coisas que ela poderia fazer normalmente, até estando em relacionamento, mas ela não faz por causa que ela não tinha essa pretensão de arriscar mais, porque ela queria manter aquilo que ela tinha, ela não queria perder. É aquela questão, tipo assim, quem não tem nada a perder arrisca mais. Porque ela tá tentando conseguir uma outra coisa. Exatamente.
Sua imagem congelou aí. A minha? Então é a sua. Aí Tá me eu vendo não? acho. Tá congelado? Aham. Calma aí. Voltou? Voltou. Aí eu acho que essa parte é bem filosófica mesmo, entre, tipo, coisas ruins, depois que coisas ruins acontecem, mesmo assim, a gente não quer morrer, igual ela, por exemplo. Ela perdeu a família dela inteira pra doença. E mesmo assim, ela ainda viu uma oportunidade de fazer outra coisa que não um suicídio, entendeu? Porque assim, seria, entre aspas, justificável uma pessoa se suicidar depois da família dela inteira morrer, né? Mas ela arrisca ir de ônibus até outro lugar, porque era uma coisa que ela poderia arriscar naquele momento, para poder continuar vivendo. E aí, a partir do momento que ela vê uma nova oportunidade, que é a oportunidade de ela entrar no carro da policial, aí ela cobra a aposta, né? Ela vai, tem outro risco. Só que esses riscos que ela está cometendo também são porque ela perdeu coisas. Se ela não tivesse perdido, talvez ela não teria arriscado, né? Então é uma questão bem filosófica e viajada. E o final do conto ela é interessante porque, por mais trágico que sejam as mortes e as crianças órfãs, eu achei bem bonito tanto o fato dela se preocupar com as crianças, né, e querer cuidar daquelas crianças, até para ter uma troca de afeto, né, recíproca, mas o fato também dela pensar no enterro digno, sabe, para as pessoas, porque uma coisa a gente não pensa muito, mas é outro traço que eu acho que revela a humanidade também, você pensar nessa questão do velório, do enterro, porque provavelmente nesse mundo caótico, as brigas eram constantes e gente deveria ficar cadáveres ali pela rua fora, enfim, pelo menos eu estou imaginando, né? Então, ela pensar em levar aquele corpo e tal para enterrar, eu acho que se revela um afeto e uma humanidade maior, sabe? Eu achei interessante a autora ter tido esse cuidado de pensar nesse detalhe, sabe, ali dela levar o corpo para o carro para enterrar depois, enfim, Pô, cuidar das eu fiquei crianças. Achei... abismado como que ela conseguiu pôr o corpo do cara no carro, mas tudo bem. É, Do é jeito que foi verdade. descrito, parece que ela fez com uma baita de uma facilidade, cara. Deve ter o dobro do peso dela. Sim, sim. Entendeu? Mas por Mas ela exemplo, com, mas ela com certeza também era uma pessoa assim que tinha, você vê que ela andava com a arma e tal, ela tinha um preparo para sobreviver, né? Então, enfim. Agora, é um argumento muito bom para um filme esse conto, né? Pensei assim, nossa, daria um filmaço assim para expandir algumas coisas e tal ali, é o ficaria que eu tô te muito falando. bacana. Já tem um livro, o Bird Box. Pega pra ler, cara. Você vai ficar Pois apaixonado. é, É, Você vai ficar apaixonado. É um dos é, melhores livros que eu já li, de verdade. Tá no meu top 10, assim, eu beleza. acho. não, e já que você comentou sobre o final, foi um final muito abrupto, né? Mas é bem diferente para um conto, assim, tipo, terminar sem um super plot twist, assim, no final, né? Sim. Mas mesmo assim, eu acho que fica alguma simbologia aí também desse final, né? Porque no final ela fala o nome dela, né? Pra mim tem uma simbologia de, tipo assim, de uma valorização da identidade e da personalidade da pessoa, né? Como que o fato de cada um de nós ser diferente um do outro, isso é uma coisa, assim, essencial da humanidade e tal, e que é muito importante. O fato da gente ter um nome próprio, de ter uma personalidade própria e tal, de ser um diferente do outro. E também a questão dela estar com as crianças e dela ser professora antes, né? E ela tinha o domínio sobre a linguagem, né? Então fica uma coisa meio que assim, a gente entende que ela, com essas crianças, elas vão se educar mutuamente e ela vai educar essas crianças também. Então fica uma questão de esperança a partir da educação, né? Ela até pensa assim, será que as crianças com menos de 3 anos não foram afetadas? E será que isso é uma esperança para a humanidade voltar, alguma coisa assim? Totalmente. Ela faz essa reflexão. Então acho que Eu tem acho que uma reflexão sobre educação, tipo assim, sobre uma, a mudança através da educação, né? Uma coisa que tem já é esse, falada, né? eu também achei o final esperançoso. Eu também acho que o final ele é um pouco abrupto,
Na verdade, essa cena final, né, quando chega ali também, eu achei a cena toda um pouco abrupta, por isso eu senti que eu queria talvez um pouco mais essa cena, mas não diminui a riqueza de temas e de possibilidades de interpretação do conto, né? Mas eu senti um pouquinho do ritmo aí nessa parte final, nessa cena. E o conto tem uma coisa muito de filme mesmo, né? Porque a gente pensa no filme sempre como 3 partes, né? O último terço do filme, você vê que tem a cena do ônibus, tem a cena com o policial, né? E tem a cena com esse assassinato final. Então, são 3 grandes... são 3 cenários diferentes, 3 momentos assim, muito bem delimitados, né? Assim, eu acho, no conto. Ele tem uma coisa bem, bem fílmica mesmo. Achei interessante essa construção. E, tipo assim, eu acho que a gente ficou com essa sensação de querer mais, porque é muito bom, pô. Essa cena, por exemplo, que a gente comentou menos, essa cena do carro, a erótica, é uma cena muito bem construída, velho. Essa cena erótica dela com o cara no carro é muito boa também. Eu gostei. É. E sabe o que eu pensei? Ele foi tirado de um livro, que eu até mandei a fotinha lá para vocês, né? Que tem tradução aqui no Brasil. Eu fiquei pensando, não sei se é o caso desse livro, mas às vezes livros de contos, os autores às vezes costumam fazer contos com algum tipo de conexão entre si. Isso não é muito comum de acontecer, mas pode acontecer no mesmo livro de conto, o autor está às vezes por deixar algum fio condutor entre as narrativas. Fiquei pensando se esse livro de contos ele teria algum tipo de conexão entre as histórias, sabe? Fiquei curioso, pra falar a verdade, em relação a esse livro de contos dela, da Octavia Butler, né? Fiquei É, curioso. depois a gente pode tentar ler outra coisa pra ver, né? É, e pesquisar talvez um pouquinho de leve para ver se tem essa lógica, né, ou não. Enfim. É... Pois é, eu senti também esse final muito abrupto, assim, tipo, como se faltasse mais alguma coisa, só que na verdade, ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação de querer mais, ao longo do conto, quando eu tava na metade, eu tava sentindo assim que esse conto ele é muito mais profundo do que eu conseguia perceber, sabe? Eu tava sentindo assim, nossa, esse conto é muito foda e eu não tô conseguindo perceber tudo que tem nele. Então eu gostei muito, eu acho que foi por isso que eu gostei muito desse conto. Porque eu achei que, tipo, tem coisa a mais, sabe? Tem coisa a mais que a gente não conseguiu ver. Sabe o que eu acho bacana também? Que a autora conseguiu criar um mundo convincente em poucas páginas, talvez uma coisa que um cara num romance talvez não conseguiria fazer. É. Ela conseguiu condensar isso no conto, assim, esse universo todo, de uma forma muito inteligente e não colocou isso de forma didática, sabe, assim, sequencial. Uma hora ou outra ela foi soltando alguma pista e revelando. Eu acho que a forma dela compor o conto foi muito bem feita e satisfatória, nesse sentido de apresentar esse mundo e essa realidade. Então, a gente queria saber mais, por exemplo, se fosse um livro, um romance, talvez saber um pouco sobre questão de governo. Ela deixa subentendido que as instituições funcionavam mais, mas, enfim. Aí a gente fica aquela vontade de conhecer mais esse universo, né? Mas eu saio também feliz, gente, assim, do É, conto. eu acho que Sabe? também por a gente pensar no conto como uma distopia, tem um diferencial por não estar colocando tudo, tipo assim, como uma responsabilidade do governo, né? É mais uma questão das pessoas do que do governo. Eu acho isso mais interessante ainda, né? Do que, tipo, o Estado é responsável por todos os males das pessoas e tal. É mais complexo quando coloca as pessoas como responsáveis pelo que aconteceu, né? Apesar de que ela cita a doença, né? Ela fala a doença, como se fosse uma coisa da natureza, assim, aleatória. Mas a gente vai percebendo ao longo do conto que não é tanto uma doença, né? É mais uma coisa humana, né? Assim. E o Enon tinha falado um negócio de risco. Eu acho que você resumiu perfeitamente aquilo que eu estava tentando dizer. Tipo assim, a palavra risco resume basicamente todo o raciocínio que eu tentei explicar. E, querendo ou não, às vezes a gente tem que sair um pouco do plano do racional e simplesmente tomar riscos, cara, sabe? Inclusive, isso me lembrou, também fugindo um pouco do assunto, a gente vai puxando as coisas e a gente vai lembrando, né? Isso me lembrou um vídeo do Tony Robbins. Vocês conhecem aquele cara coach, palestrante? Ele é um cara, assim, muito foda.
Ele é muito foda. Eu vou mandar o vídeo que eu tô falando depois, mas, tipo assim, ele tava lá na palestra e aí tinha um moleque lá, tipo, ele era novo, tinha 20 anos, ou talvez um pouco mais, mas, assim, bem franzino, bem... Tadinho, bem... Ele tava muito, assim, muito para baixo, muito cabisbaixo, triste, enfim. E aí, o Tony Robbins, nessas palestras que ele faz, ele bota o pessoal, às vezes, para falar um pouco da própria história e tal, dos próprios problemas, para ele, quem sabe, poder ajudar. E aí, esse moleque, ele começou a falar que ele estava com muitos problemas, muitas dificuldades, que ele já tinha pensado inúmeras vezes em se matar, talvez até já chegou a tentar, etc. E aí, o Tony Robbins, ele sai do palco, vai lá conversar com ele, fica conversando olho com ele, e ele fala, tipo assim, eu vou deixar o vídeo pra vocês assistirem depois, porque realmente, sim, é uma experiência massa demais, é o que o Tony Robbins fala para ele. Mas, resumidamente, ele fala o seguinte, cara, você nem ficou nesse mundo tempo suficiente para saber o que vai dar. Assim, você tá querendo tirar sua vida agora, beleza, agora pode estar ruim, mas as coisas podem melhorar. E você nem tá aqui por tanto tempo suficiente para vê-las melhorando. Então, você vai se impedir de vê-las melhorando, você vai desistir logo quando elas estão, quando as coisas estão ruins, de fato, talvez esteja bom daqui a pouco e se você morrer, você não vai saber. Então, quando eu falo essa questão de risco, por exemplo, essa questão do conto também me lembrou um pouco disso, porque talvez seja um dos motivos pelos quais a mulher não se mata também. Quando a gente não vê perspectiva numa coisa, com certeza a ideia de morrer faz mais sentido. Mas quando a gente tem alguma expectativa, eu acho que essa palavra também, expectativa, a gente tem que ter expectativa sobre alguma coisa. Então, quando ela estava viajando, ela tinha expectativa de chegar na viagem. Quando ela chegasse na cidade, ela tinha expectativa de encontrar as pessoas. Caso ela não encontrasse, ela ia ter alguma outra expectativa. Caso ela encontrasse, ela ia ter expectativa de cuidar das pessoas. Com o policial, por exemplo, no carro, ela tinha expectativa de chegar com ele até algum lugar. Então, assim, qualquer passo que ela tome, ela vai criar alguma expectativa em relação àquilo. Então, essa questão de ficar o tempo suficiente na Terra para simplesmente se dar a chance de que as aleatoriedades aconteçam e te deem material para sua vida, é algo que me chama muita atenção, sabe? Porque constantemente estão aparecendo coisas, brotando coisas do nada na nossa vida. Coisas que muitas vezes podem nos trazer bons frutos. Coisas que você não está esperando, sabe? E tipo assim, não, às vezes nem precisa ter expectativa, mas só de você conhecer, tipo assim, ter a consciência de que o mundo é assim, de que mudanças vão acontecer, só de ter essa consciência talvez seja um motivo forte para você continuar vivo, porque isso é um ótimo argumento contra o suicídio, né? Porque você pode estar na merda que for e você pode passar anos nessa merda. Igual ela fala que há anos não acontecia tal coisa, há anos não acontecia outra coisa. Você pode ficar nessa merda há anos. Mas daqui, sei lá, 3, 4 anos pode acontecer uma coisa na sua vida que vai mudar completamente. Então, essa transformação, essa possibilidade de transformação, que é um motivo forte para você continuar vivo. Então, tipo assim, e o ser humano tem muito disso, de achar, principalmente quando tá depressivo e tal, de achar que as coisas não vão mudar, né? Que as coisas não vão mudar, que não vai melhorar e tal. A gente tem muito disso, a gente sempre cai nisso. E posso fazer só um comentário rápido também em relação àquela questão da linguagem corporal? É uma coisa que eu tinha pensado em falar, mas eu tinha esquecido, agora eu lembrei de novo. Cara, vocês provavelmente passam por isso todo dia, toda semana, todo mês. Eu experiencio isso muitas vezes sim. Eu acho que toda semana o meu humor ele altera e altera de novo, vai e volta muitas vezes. Por exemplo, às vezes tem algo que no meu trabalho. E aí eu acordo assim, quando eu acordo no horário que eu gosto de acordar, que é 5, 6 da manhã, as coisas no começo do dia elas já começam a ficar boas. Aí o meu trabalho, eu já vejo que ele tá dando certo ali, já tive algum retorno, né? Às vezes na parte da manhã eu já consegui uma boa notícia. Cara, eu ao longo daquele dia, depois que o meu dia começa bem, eu fico parecendo um monstro. Tipo assim, a minha autoestima lá em cima, minha energia lá em cima. Parece outra pessoa. Agora, por exemplo, quando o dia começa um pouquinho diferente, eu tenho meus dias bons e meus dias ruins, né? Quando o dia às vezes começa um pouquinho diferente, eu acordo um pouquinho mais tarde, já acordo meio chateado, assim, pô, já errei um pouquinho. Aí acontece um pequeno erro, que erros são normais, né?
A gente tá sempre errando e acertando, mas acontece um pequeno erro, esse erro ele já me deixa mais pensativo do que devia, já me deixa mais abalado do que devia. Então, quando o dia já começa não tão bom assim, a minha postura, a minha linguagem corporal, a minha energia, ela muda completamente. Então, eu observei isso muito hoje e nos últimos dias. Sim, eu tenho ido na academia todos os dias. Cara, boa parte desses dias que eu fui, eu tava assim, torando, tava energia lá no talo, assim, muito feliz, muito com autoestima boa, me sentindo bonito, me comunicando com as pessoas e tal. Hoje eu já não tava tanto assim, hoje eu já tava meio tipo, pô, tô me sentindo meio merda hoje, sabe? Então, cara, é o mesmo corpo, é a mesma pessoa, é o mesmo cérebro. Mas nos outros dias eu parecia um cara fodão, rico, milionário, e hoje eu parecia um mendigo. Então, assim, é a linguagem corporal, sabe? Faz muita diferença. Então, é uma coisa que eu, honestamente, eu tenho buscado trabalhar muito em mim, sabe? Principalmente, assim, ter a capacidade de analisar quando essas coisas acontecem. Porque se as coisas acontecem e você nem se dá conta, eu acho que o principal erro tá aí. Então, a partir do momento que você começa a se dar conta que você tem essas mudanças, seus dias ruins, seus dias bons, você pode, quem sabe, encontrar os gargalos, né? De onde que você pode melhorar, etc. E, cara, linguagem corporal faz toda a diferença. A forma como você se porta, como você monta a sua comunicação visual e a sua comunicação verbal também, frente a alguma pessoa, faz toda a diferença na forma como ela enxerga você. Então, é isso. Mas eu gostei muito do conto. Eu gosto muito quando os contos eles tocam nessa questão de comunicação, linguagem. Eu gosto demais, cara. Por exemplo, aquele filme Arrival, que é um dos meus filmes preferidos. Toca nessa questão de linguagem, comunicação, entendimento. Também sou apaixonado nesse tipo de assunto. Uhum. Começamos, então, 2023 muito bem, né? Sim, com certeza. Muito bem. Bacana, gente. Nossa, muito satisfeito. A gente discutiu muita coisa esse encontro. Tá? Deixa eu falar com vocês. A gente vai encerrar por agora. Eu já falei tudo que eu tinha para falar aqui. Eu também. Não, eu queria falar o seguinte. Também A vou ter que sair questão daqui a pouco. do livro do Kafka, aí o Enos sinaliza para a gente, né? Pode ficar depois do carnaval, se for o caso, não tem problema. Eu tô tranquilo esse mês, como eu falei com vocês. É porque minhas férias vão ser agora, né? Em fevereiro. Trabalhei até ontem, né? Agora estou liberado. Vocês querem sortear o próximo conto de uma vez ou deixar para depois? Eu sorteio ele no grupo. Então beleza. Eu mando ele no grupo daqui a pouquinho. Só que tem que prestar atenção numa coisa. Tem alguns contos aí, principalmente o meu, eu acho, um dos meus, que ele é uma novela, na verdade, né? Por causa que é um tamanho muito grande. Aí eu não sei se isso vai alterar alguma coisa e tal. Muito Mas grande, ficaria para março, não é? Ou não? acho que É sim. para março, né? Início de março. Porque a gente vai primeiro discutir o livro, né? Então, Então, provavelmente Eu fica acho ali que até pode. para o meio de março, fica até melhor. Tranquilo. Porque já que a gente vai ter ali pelo dia 15, 20, talvez um pouco depois o livro, inclusive a gente tem que falar com o Vitor, né, para ele ler também. Então a gente deixa ele mais ou menos pro dia 15, 20 de março também. A gente geralmente faz isso nesse cronograma, né, de um em um mês. só que eu acho que o Vitor ele só vai ter férias em março, né? Aí tem isso também. Talvez ele não possa ler o livro antes. Cara, mas então, por exemplo, até uma coisa que eu ia te perguntar. Você não consegue, por exemplo, ler umas 10 páginas por dia, que seja? Assim, a primeira coisa, igual eu, por exemplo, o que eu tenho feito ultimamente? Eu tenho aqui na minha rotina coisas essenciais que eu tenho que fazer todo dia. Por exemplo, acordar cedo, mas assim, tarefas mesmo. Ir na academia e ler meu livro. Ir na academia eu fui todos os dias essa semana. Só que ler, eu só consegui implementar a leitura na minha rotina, de novo, né, depois de um tempo, ontem. Ou seja, eu passei todos esses dias sem conseguir ler. Por quê? Qual que era a minha programação? Cara, eu vou acordar cedo, ir na academia de manhã, e na academia de manhã tá dando certo. Porque aí quando você sai da academia, você fala, cara, já cumpri o que eu tinha que cumprir. O resto agora é lucro. E aí eu tava dizendo, não, por enquanto eu vou deixar a leitura para de noite. Só que aí tava todos os dias chegando de noite, eu já tava morto. E não tava com vontade de ler. Então, hoje é sábado, né? Se não me engano, foi de quarta para quinta, de quinta para sexta. Eu falei assim, não, eu vou ler de manhã também. Antes do almoço, sei lá. Então foi o que eu fiz. E aí, cara, eu de manhã, assim que eu acordo, eu já mato academia e leitura. Então, eu, por exemplo, eu fico lendo ali uns 30 minutos, uma hora pelo menos. Mas se você se organizar para ler pelo menos 10 páginas, cara, que é um negócio de tomar 20 minutos, você já vai conseguir
matar isso no seu dia, não vai ficar preocupado na sua cabeça, não vai tomar seu tempo em relação aos seus estudos, vai ter todas as outras 24 horas do dia para fazer. Eu consigo. E aí você pode chegar ali no dia 12 já perto de terminar, entendeu? Eu consigo, só que o negócio é que, como eu tava lendo uns textos muito difíceis ao longo do dia, eu já tava ficando com a cabeça muito ruim, sabe? Então, faz isso que eu tô te falando, velho. Pega a primeira coisa que você vai fazer, lê 10 páginas. Esse livro, apesar de ser confuso, ele é de boa de ler. Ele, tipo, não causa, pelo menos pra mim, não causou dor de cabeça, deixar confuso, assim. Ele é estranho só. Mas é um livro tranquilo de ler. E pega 10 páginas, precisa ser mais que 10 páginas. Você tem aí, você vai ter uns 8 dias. Se você ler 10 páginas por dia, você vai ler 80 páginas, cara. Vai chegar ali no dia 12, você já vai estar perto de terminar o livro já. Então, aí, se você conseguir fazer isso, a gente nem precisa deixar para depois do carnaval. A gente consegue ele ler mais ou menos Mas, dia 15, até o dia 18 ali a gente consegue. mas eu nem tava falando sobre mim mesmo, tava falando mais do Vitor. Tem que falar com ele sobre isso. Então, vou conversar com o Vitor também. Mas então, eu vou falar a mesma coisa para ele, até porque quando ele provavelmente já deve estar na metade também. Não, tá de boa, tranquilo, gente, na classe. O Anderson queria falar alguma coisa. Não, nada não. Tranquilo. Esse homem é misterioso demais. Tranquilo, moço. Mas é isso então, pessoal. Eu vou fazer o sorteio lá no grupo, daqui a pouco eu mando. Mas só uma pergunta, o Anderson, você melhorou sua opinião sobre o conto ou não? Melhorei. Inclusive, eu tava até com vontade de fazer uma coisa, mas eu acabei deixando pra lá, que eu acho que é bobeira. Eu ia falar pra gente, a gente não tem costume de fazer, a gente fez isso só quando a gente leu aquele ano, a gente leu os contos do Padre Brown. A gente leu aquele livro inteiro, né? Que a gente foi atribuindo uma nota, mas eu ia falar, tipo assim, quantas estrelas dariam para esse conto aqui e tal. Aí eu ia perguntar, porque assim, mas não sei se isso é relevante também. Eu acho que, assim, mesmo que não seja um conto perfeito para mim, é o melhor que a gente leva e tal, e não é, mas eu acho que a discussão foi muito rica, sabe? Então, assim, eu acho que só por isso aí o conto já valorizou mais para mim. Mas vocês querem fazer isso? Só falar? Ou não? Mim, pode ser, ué. Mas eu honestamente não lembro dessas notas aí do Padre Brown. Eu não gosto. É bem subjetivo. É bem subjetivo. Igual assim, eu fico muito em dúvida, sabe? Mas, por exemplo, se fosse 5 estrelas, eu daria 4. Tá? Não, mas para a nossa discussão, daria 5. Agora, assim, tem que ser pro conto, eu acho que daria 4 estrelas, que tá excelente. Eu acho que 4 estrelas é foda, tipo assim, já, sabe? Mas eu lembro que eu acho que eu dei a nota só depois que eu li todos. Então eu dei nota por comparação, porque eu não sei dar nota assim. Eu prefiro dar nota por comparação. Depois eu falei que é uma coisa bem aleatória, mas eu acho o conto uma coisa tão doidona, sabe? Assim, igual você falou, esse texto final do conto, para mim, ainda que ele é muito interessante, o que ele pode citar, eu achei realmente um tanto quanto. Vou falar. Atabalhoado, talvez, sabe? Assim. Lá no grupo você pode falar depois. Tipo assim, por que você não daria 5 estrelas para esse conto? É por isso mesmo. Acabei de falar. Eu acho que mais essa parte final, ali do conto e tal, não sei, talvez final um pouco abrupto, como a gente falou, mas não, eu não sei, pode ser impressão minha. Eu acho que eu e você teve essa impressão, mas eu acho que o Yuri já não teve. Eu acho que o Yuri, para ele, estava bem encaixado, certo? Posso ter errado, hein, Yuri? Na verdade, não, eu senti isso também no final do conto. O que eu gostei, principalmente, assim, quando eu falo que eu gosto do conto, não é que eu gosto só do conto em específico. Eu gosto quando o conto ele oferece possibilidades da gente fazer nossas interpretações. Então, por exemplo, na verdade, eu daria 3,5 pro conto. Só que, pelo fato dele tocar em tantos pontos legais que a gente pode trabalhar em cima, que eu acho que fica foda. Agora, por exemplo, a leitura pela leitura é um bom conto. Eu dou uma nota 3,5, que aí, se fosse de 10, daria 7, né? Com certeza, existem milhares de contos melhores, mais emocionantes, mais complexos.
Eu Mas pensei em eu achei um 3,5. conto, assim, bom. Opa, Achei um conto vai bom, sabe? saber. Eu acho que assim, Agora você tem que dar as estrelas, moço. Só falta você agora, né? é complicado, né? Vocês me colocam numa situação difícil. Hein? Mas eu acho que assim, eu fiquei viajando muito com esse conto, né? Mas agora, em questão de tensão, assim, eu acho que só na metade que eu senti essa tensão. Porque todo conto. Aí eu não sei se é coisa minha ou se era do conto, mas praticamente todo conto, no início, eu demoro a pegar, sabe? Eu Mas também. tem alguns que são muito fodas, assim, que no início você já começa assim, tipo, frenético, né? Mas a maioria eu demoro muito a pegar, assim. No início eu fico assim, nossa, que chatice é essa? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Aí Eu depois que eu. faço igual o Yuri. O Yuri faz isso, eu faço. Eu releio o começo mais de uma vez, até Eu captar aquela também. atmosfera ali do. É, Eu também. Tem essa coisa de ficar relendo o começo ali, entendeu? eu Eu também, eu sei que o também. Yuri faz isso também. É, aí, tipo assim, em questão de tensão, acho que o meio foi a parte que mais me pegou, assim. Tanto é que eu citei a cena erótica lá do carro como uma das cenas, assim, muito fodas também. Porque tá no meio também, né? E aí já nessa parte, que talvez poderia ser uma parte muito tensa, que é a parte do assassinato da mulher lá, acho que faltou alguma coisa a mais mesmo pra gente ter mais essa tensão, né? Essa. Se identificar mais com essa parte, né? E ficar um final mais igual o dos contos que a gente costuma ler mesmo, que tipo, que no final acontece alguma coisa assim mais foda. Você sabe que Mas, eu acho que faltou um pouco nessa parte final? A gente teria que voltar e conferir, porque eu acho que na primeira e segunda parte ela estava mais atenta aos detalhes. Eu acho que a descrição ela era mais minuciosa, sabe assim, na questão de dela ser mais microscópica ali nas atitudes que as pessoas tinham, do que aconteceu ao redor. Eu acho que essa parte, por ela ter focalizado mais na ação do que acontece, ele das mortes e tal, eu acho que o detalhe ele meio que se perde um pouco e aí dá essa sensação de uma certa agilidade mesmo no conto ali no final. Eu acho que isso, para mim, acabou perdendo um pouco a qualidade da escrita do conto. Mas, igual eu falei, a história é muito boa e eu manteria, tipo assim, é um conto muito bom e a discussão foi excelente. Enfim, é isso. Entendeu? uhum. É isso, então. É uma coisa que eu, felizmente, vou voltar a fazer. Vou upar novamente no YouTube. Há muitos meses a gente não fazia isso. Estou gravando aqui desde o início. Ah, só pra falar a Mas é nota, isso. eu acho que eu daria mais de 4. 4,5 por aí de nota. Lá ele. Aí fazendo a média, então, né? Eu acho que ficaria 4, né? Três e É, meio mais 4,5, 8, 8 mais é, 4, 12, dividido por 3, 4, né? isso É. aí. Tá ótimo. O Ana falou lá ele. Do nada. O Anderson nem deve saber o que é isso, mas você sabe. É uma gíria carioca, quando o cara geralmente fala algo comprometedor, assim. Igual, cara, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Deixa eu ver se eu lembro. Tem um nome para isso na linguística, que é quando uma palavra, em seguida da outra, gera algo meio comprometedor, tem um significado meio comprometedor, e é bom evitar esse tipo de linguagem. Você mesmo já ensinou isso pra gente no ensino médio. Ah, é Deixa eu tentar. a cacofonia. Não sei É se isso esse nome, aí. mas É dá isso um aí. exemplo pra gente. É cacofonia mesmo. Eu lembro da coisa que eu falei sobre redação, acho que vocês, para evitar quando separa a palavra e embaixo fica uma palavra comprometedora e tal. Tipo. É cacofonia, cacofonia. Era tipo assim, havia dado. Eu acho muito engraçado isso até hoje, cara. Havia dado, aí tipo, não pode. É comprometedor você falar junto. Eu lembro que você deu exatamente esse exemplo, tava escrito no livro. Havia dado. Aí o Hélio falou isso, eu lembrei na hora, cara. Muito legal. Mas é isso então, pessoal. Vou desligar aqui. Aí lá no grupo eu mando sorteio. Beleza, galera. Show de bola? Aí você pode Beleza. fazer o sorteio lá, então, não sei se você saber qual que é o próximo, a gente colocar uma fotinha lá, tá? Show de bola. Falou, galera. Valeu, rapaziada. Falou. Até mais. Falou, meninas. Até mais.